Tudo começa no ano 2607, quando a raça demoníaca conquista completamente todos os territórios da humanidade. Em meio a toda essa destruição, os únicos sobreviventes da alma são o protagonista Sai-Chen e o assassino de rank SSE. Mas todo esse caos começou 7 anos antes, quando vários reis demônios surgiram do nada. Lenu, um desses reis, zomba da humanidade, chamando-os de patéticos e frágeis lixos. Em seguida, ele se prepara para acabar com tudo, dizendo que chegou a hora de Sen cumprir seu único e verdadeiro propósito. Uma energia vermelha extremamente sinistra começa a se formar na mão do Rei Demônio. Sua intenção é clara: devorar nosso herói e absorver todo o seu poder. Sem hesitar nem por um segundo, ele lança um ataque devastador diretamente contra o garoto. Enquanto está sendo engolido pela energia, Sai-Chen se lembra de sua irmã e de seus companheiros. Ele também se recorda de seu mestre e de todas as pessoas queridas que perdeu. Tomado pela fúria, nosso herói grita que foram os demônios que tiraram tudo dele. Por isso, ele jura arrastar o Rei Demônio para o inferno junto com ele, mesmo que seja a última coisa que faça. Então, o protagonista ativa sua habilidade suprema, Timinus Arc, liberando uma quantidade absurda de energia. O Rei Demônio entra em choque total, completamente incapaz de se mover diante de um poder tão esmagador. Enquanto isso, o corpo de Sai-Chan começa a brilhar intensamente, preparando-se para explodir e levar tudo junto consigo. No momento da explosão, ele se lembra de sua irmã coberta de ferimentos. Logo depois, a imagem de seu mestre passa por sua mente. Por fim, ele se recorda de seus pais, em um momento feliz da infância. Nosso herói lamenta não ter sido forte o suficiente para proteger todos eles. Em meio à luz, o Rei Demônio amaldiçoa a raça humana por ser capaz de realizar algo assim. Sai-Chan se arrepende de não ter encontrado o covil dos demônios mais cedo, pois, se tivesse feito isso, não teria perdido tudo tão rapidamente. Após a explosão, tudo fica escuro, até que uma pequena luz surge no meio do nada. De repente, os olhos do protagonista se abrem, e ele fica completamente confuso. Ele percebe que está deitado em uma cama em um quarto desconhecido. Ao se sentar, ele se assusta e pensa: espera, eu não deveria estar morto? Além disso, ele olha ao redor tentando entender onde está. Curioso, o garoto vai até a janela para espiar e, para sua surpresa, percebe que está na enfermaria de uma escola, e isso o deixa totalmente perdido, já que ele se lembrava de um mundo estar completamente destruído. Depois de um tempo, o protagonista finalmente aceita sua nova realidade, pois de alguma forma ele voltou 10 anos no passado, para seus dias de faculdade. De repente, uma estranha onda sonora se materializa diante dele. Logo em seguida, uma tela surge anunciando que o poder da gula foi integrado com sucesso. Ele pega o celular e confirma a data, 16 de maio. É nesse momento que nosso herói percebe que voltou ao ano 2057, ou seja, 3 anos antes da chegada dos Reis Demônios. Ele se lembra de que, em 3 anos, o primeiro demônio, chamado Ira-Rat, aparecerá. Foi ele que abriu os portões do submundo para a invasão demoníaca. Esse foi o ponto inicial da destruição total da humanidade e também o motivo de ele ter perdido todas as pessoas que amava. Mas agora, tudo pode ser diferente. Se ele derrotar Rat, poderá impedir que os portões do submundo sejam abertos. Ainda assim, ele para e se pergunta o que essa interface do poder da gula. A tela estranha continua flutuando diante dele, desde que acordou. Ao tocá-la, ela se abre e exibe várias informações. Xiaozu, nível 1, todos os atributos estão em 100. Ele fica confuso, pois nunca tinha visto algo assim antes. No passado, ele só lutava usando seu poder despertado, algo extremamente raro. A universidade que ele frequenta recruta apenas estudantes com potencial de despertar. Porém, em sua vida passada, ele não despertou, tornando-se o saco de pancadas de todos. De repente, a tela começa a falhar, então surge um cartão de classe com informações completas. Nosso herói reconhece aquilo instantaneamente. Era a classe que ele teve em sua vida passada. Ele sente um poder fluindo por seu corpo e se pergunta se herdou sua força antiga. Logo depois, o cartão da classe permanece flutuando à sua frente. De repente, a porta do quarto se abre com força. Quem entra é Malong, um encantador de flores Rank E. Seu amigo corre até ele, preocupado, perguntando se Sen já está melhor. Ele responde que sim e percebe que somente ele consegue ver a interface flutuante. Malong fica chocado ao notar que todos os ferimentos do amigo desapareceram. O protagonista então se lembra. Esse é Malong, seu colega de quarto. Em sua vida passada, Malong morreu no terceiro dia da invasão. Ao vê-lo vivo diante de si, ele tem certeza absoluta de que realmente voltou no tempo. De repente, Malong se lembra do teste de ranqueamento e puxa Sai-Chen para se preparar. Ele diz que, mesmo sem despertar, o teste é importante para a formatura e o arrasta para fora. Enquanto isso, vemos o pátio da universidade com um belo pôr do sol ao fundo. Vários estudantes treinam suas habilidades despertadas. Alguns até aproveitam o tempo livre para jogar futebol.
Nosso herói comenta que fazia muito tempo desde que via tantas pessoas vivas. Malung fica assustado com essa conversa estranha e manda ele se apressar. Mas Sai-Chen só consegue pensar em como perdeu absolutamente tudo. E se ele não fizer nada, aquele futuro de desespero irá se repetir. Por isso ele decide agir imediatamente e subir de nível o mais rápido possível. Nesta era, a única forma de evoluir é derrotando monstros em masmorras. O problema é que quase todas as masmorras demoníacas são controladas por grandes guildas. Ele analisa seus atributos e compara com os estudantes despertados. Com base em sua experiência, tenta estimar qual seria seu rank no teste. Observando Malung, ele tem certeza de que agora é muito mais forte do que ele. De repente, uma bola de basquete voa do nada e acerta Malung em cheio no rosto, derrubando-o no chão antes mesmo de entender o que aconteceu. Logo depois, um grupo de caras sentados nas escadas reconhece os dois. O líder comenta que eles se recuperaram bem da última vez. Malung fica paralisado de medo e diz que eles apenas tiveram azar. Enquanto isso, o protagonista encara friamente o grupo de valentões. O líder sorri com desprezo e diz que avisou que os dois eram resistentes. Depois reclama que eles deveriam ter trazido bebidas, já que sabiam que ele estaria jogando. Malung entra em pânico e diz que vai correr para comprar as bebidas imediatamente, mas nosso herói o impede, dizendo que não é culpa deles. Ao olhar para o valentão, ele se lembra do passado. Ele se recorda de quando esses caras afundavam sua cabeça na água, dizendo que estavam ajudando. Naquela época, o líder e seu grupo o espancavam sem piedade. Mesmo com medo, Malung sempre tentava defendê-lo, mas sem sucesso. O líder, chamado Zhou Jiang, dizia que estava apenas ajudando a estimular o despertar do protagonista. Enquanto ele sofria, os outros riam. Depois que ele desmaiava, eles se entediavam e iam embora. Então, Malung sempre corria para ajudá-lo, encontrando-o todo machucado no chão. O protagonista chorava, se perguntando por que nunca o deixavam em paz. Com essa lembrança, ele percebe que o mal não existe apenas nas masmorras demoníacas, mas também no próprio mundo humano. De volta ao presente, Zhou Jiang repete que eles deveriam ter trazido bebidas. Malung, aterrorizado, se oferece novamente para ir comprar, mas o protagonista o interrompe e diz que quem deveria se desculpar são eles. O valentão fica confuso com essa mudança de atitude. Malung entra em desespero, perguntando o que ele está dizendo. Então, Gong Chang, um guerreiro de flores Hanqi, se aproxima com as mãos brilhando, mas o protagonista o encara com um olhar frio e determinado. Ele se lembra que esse cara só age assim por causa do irmão mais velho. Enquanto isso, os estudantes ao redor começam a cochichar, zombando deles e chamando-os de inúteis e fracos da escola. Gong Chang chega bem perto do rosto do protagonista e, com um tom ameaçador, pergunta: "O que você pensa que está fazendo?" Nosso garoto simplesmente diz, de forma muito calma, para ele parar de incomodá-los. O valentão fica furioso e grita que ele precisa levar outra surra, enquanto arma um soco. Porém, nosso herói bloqueia o ataque com uma facilidade absurda. O punho para no meio do ar, deixando com Ken completamente atordoado. A multidão ao redor fica de queixo caído, incapaz de acreditar no que acabou de acontecer. Afinal, todos ali sabiam que o protagonista nem sequer havia despertado. Irritado, o valentão xinga nosso garoto e pergunta se ele ousa desafiá-lo. O herói então sorri de canto e diz que vai testar seus novos poderes nele. A mudança de classe é concluída e ele se torna um assassino elétrico, com atributos drasticamente fortalecidos. O queixo de Malung cai ao perguntar quando seu amigo havia despertado. Enquanto isso, o protagonista permanece parado, com relâmpagos amarelos crepitando ao redor de seu corpo. Gong Sheng não se intimida e ativa sua armadura demoníaca indestrutível. Ele grita que vai mostrar o gosto do próprio punho e avança, mas nosso herói desvia com facilidade e prepara um contra-ataque rápido. Com o soco limpo, ele acerta o rosto do valentão em cheio. O impacto é tão forte que o cara é lançado longe. A multidão e Malong ficam em choque absoluto diante da cena inacreditável. Caído no chão, Gong Sheng xinga e acusa o protagonista de golpe baixo. Em seguida, grita para seus amigos perguntando se eles vão apenas ficar olhando. No entanto, um deles está tão assustado que mal consegue falar, pois o protagonista agora parece extremamente intimidador. Vendo isso, outro valentão se enfurece e avança gritando que vai acabar com ele, mas nosso herói segura o braço do cara com facilidade, interrompendo o ataque. Com a mão brilhando em amarelo, ele torce o pulso do valentão, que começa a gritar de dor. O protagonista o encara friamente e diz que ele é fraco demais para enfrentá-lo. Em seguida, desfere um soco poderoso bem no centro do rosto do inimigo. A força do golpe é tão absurda que ambos são arremessados para trás. O valentão se choca contra um banco de concreto e apaga na hora, com o rosto completamente destruído. Ele fica estirado no chão, sem se mexer. Ao ver isso, os outros capangas fogem com o rabo entre as pernas. Malong permanece parado, de boca aberta, sem conseguir acreditar no que acabou de acontecer. Ele se pergunta quando seu amigo ficou tão absurdamente forte. Nosso herói, então, observa seus atributos e chega a algumas conclusões rápidas. A primeira é que ele pode se transformar em assassino elétrico sempre que quiser. A segunda é que, mesmo estando no nível 1, ele já é mais forte que um Rank E. No entanto,
entanto, seu rank exato ainda é um mistério. E há outro problema: mesmo depois da luta, seus atributos não aumentaram nem um pouco. Ele então se pergunta se, para ganhar experiência, precisa finalizar seus oponentes. Enquanto isso, Ma Long e a multidão gritam desesperadamente para ele parar. Mas o protagonista ignora todos e forma uma lâmina de relâmpago, encostando-a no pescoço do valentão. Ele se questiona se a forma de ganhar experiência é a mesma do passado. Sem hesitar, ele se prepara para acabar com a vida do cara de uma vez por todas. Porém, uma voz feminina o interrompe. Quem fala é Ling Yu, a vice-presidente do conselho estudantil. Ela diz que a punição já foi suficiente e garante que, depois disso, o sujeito nunca mais encostará um dedo neles. Assim, nosso herói solta o valentão, que cai no chão, todo espancado e inconsciente. O protagonista pensa que não iria realmente matá-lo, mas precisava dar um basta. Porque, se pessoas assim não forem intimidadas, nunca vão parar de causar problemas. Os outros capangas, que observavam de longe, ficam aterrorizados. Em choque, eles veem os dois fracassados da escola se afastarem juntos. Enquanto isso, Ling Yu observa os dois irem embora com um sorriso no rosto. Mais tarde, naquela noite, vemos o dormitório masculino da universidade. Lá dentro, Ma Long tenta convencer os outros de que Sai Shen realmente despertou. Ele conta que o protagonista humilhou Gong Cheng e que agora a gangue nem ousa olhar para eles. Porém, o colega de quarto Shang Tzu, o mago de núcleo Ranquier, duvida da história. Ele segura Ma Long e pergunta por que alguém tão forte ainda precisaria treinar. Outro colega, Shang Yu, um encantador de flores, também acha que Ma Long enlouqueceu. Eles reclamam que os quatro estão no mesmo dormitório porque são considerados os piores alunos do ano. Shang Tzu se gaba dizendo que é o único do tipo combatente ali, o que o tornaria o número 1. Ele acha Sai Chen fraco e já se sente forte o suficiente para entrar em um clube. Shang Yu, por outro lado, lembra a todos que o teste de ranqueamento é amanhã e que tudo ficará claro então. Enquanto isso, em uma masmorra de treinamento demoníaco Hanqi, uma figura imponente bem vestida sai de um portal de energia. É Gong Ting, o presidente do conselho estudantil e irmão do valentão. Ele informa a equipe que o treinamento do dia acabou. Os membros se curvam enquanto ele se vira, com um olhar sério. Ao sair da masmorra, ele encontra seu irmão Gong Ting, todo enfaixado, esperando por ele. Com o rosto completamente machucado, Gong Ting reclama do ocorrido. O presidente apenas responde que entende a situação e, com um olhar gelado, promete que cuidará disso por seu irmão. Em outro lugar, Gong Ting e Ling Yu jantam em um restaurante sofisticado. A jovem pergunta como ele pretende lidar com o protagonista. O presidente questiona se Sai Chen é realmente tão forte quanto dizem. Ling Yu lembra que menos de 10 alunos em toda a escola alcançaram o rank D, e como os outros não têm acesso às masmorras, nunca conseguirão alcançar seu nível. Enquanto isso, nosso herói treina intensamente sob uma chuva torrencial. Ele corre 20 km carregando 100 kg nas costas, já que o treinamento básico fortalece o corpo de um desperto. Mesmo assim, ele sabe que ainda está longe do ideal. Ele se lembra de que, no ano 2060, o rei demônio Rat Ira apareceu. Foi nesse dia que sua única parente, sua irmã, perdeu a vida. Além disso, foi esse demônio quem abriu os portões do submundo para os outros. Com o rosto encharcado pela chuva, o protagonista estabelece seu primeiro grande objetivo: derrotar o rei demônio Rat, pois sabe que ele ficará cada vez mais forte nos próximos 3 anos. De repente, o celular vibra no bolso do casaco. Ele pega o aparelho e vê que está recebendo uma ligação importante. Para sua surpresa, quem está ligando é sua irmã, Sai, que ele acreditava já ter perdido. Com as mãos tremendo, ele atende sem saber o que dizer. Do outro lado da linha, ela pergunta por que ele ligou tantas vezes. Animada, ela diz que se ganhar um prêmio, isso vai resolver o problema do aluguel. Percebendo o silêncio, ela pergunta por que ele não diz nada. Com os olhos cheios de lágrimas, nosso herói responde que não é nada sério, apenas diz que fazia muito tempo desde que ouviu a voz dela. Confusa, a irmã responde que eles se viram há apenas 2 dias e desliga rapidamente. Nesse momento, o protagonista entende que tudo realmente começou de novo. Ele volta a correr com ainda mais determinação, decidido a ficar forte o mais rápido possível. É para proteger tudo isso que ele está se esforçando tanto. De volta ao dormitório, ele toma um banho e sente seu corpo mais jovem se adaptando. Vestindo um roupão, começa a pensar no próximo passo. Para subir de nível, ele precisa entrar nas masmorras demoníacas, mas todas são controladas. Ele se pergunta como vai lutar contra monstros sem acesso às masmorras. Então, se lembra do misterioso poder da gula. De repente, o sistema da gula começa a carregar e puxa sua consciência para dentro. O protagonista começa a cair livremente por um estranho espaço digital. Ele é arrastado para baixo em alta velocidade por uma energia vermelha, até aterrissar em um local bizarro, diante de uma torre gigantesca. Nosso herói estava lá, tirando um belo cochilo, quando, do nada foi puxado por uma força esquisita para um lugar bem bizarro.
Ele então aterrissa em um cenário sombrio, com uma torre gigante e sinistra bem na sua frente. O cara fica totalmente perdido, se perguntando onde diabos ele tá, já que um minuto atrás ele estava dormindo. Além disso, ele fica só encarando a construção, se questionando para que serve aquela torre. De repente, uns sons estranhos começam, e criaturas esquisitas começam a sair do chão. Uma tela então aparece, identificando os bichos como cães da morte de Hank. Nosso protagonista então se toca que ele pode estar dentro de um covil de demônios. Imediatamente, uma janela do sistema anuncia que sua classe está mudando, enquanto um raio sai da sua mão. A mudança então se completa, e ele se torna um assassino relâmpago, decidindo dar um jeito nos monstros. Ele então desvia com facilidade um ataque de um dos cães que avança contra ele. Logo em seguida, nosso herói contra-ataca com um chute potente na criatura. Assim que o bicho é derrotado, ele ganha 3 itens chamados Floresta da Morte. Com sua força atual, ele continua a luta sem dificuldade nenhuma. Shen percebe que lidar com esses monstros de Hank e agora é mamão com açúcar. É assim que ele sabe que isso não é um sonho, ganhando só de 52 pontos de experiência. Com isso, nosso garoto sobe por um nível 2 e fica feliz por poder upar aqui. Seus status confirmam que ele está no nível 2, com um bônus de 5 pontos em todos os atributos. Nosso protagonista finalmente entende que ganhou um covil de demônios inteirinho só pra ele. Então, uma criatura maior aparece, e ele decide usar este lugar para testar seus limites. E assim, ele ataca o monstro, ganhando experiência e subindo para o nível 3. Após a batalha, uma mensagem estranha aparece sobre o corpo do monstro derrotado. Nosso herói fica completamente perplexo com o que está vendo. Ele então lê a palavra devorável e começa a se perguntar o que raios isso significa. Logo em seguida, uma luz brilhante começa a surgir na palma de sua mão. Ele então se pergunta se este poderia ser o verdadeiro poder da gula. Em seguida, uma energia vermelha suga a essência do monstro diretamente para sua mão. Nosso protagonista então fecha o punho, absorvendo todo o poder da criatura. Com isso, o monstro é transformado em uma carta contendo todas as suas informações. Shen percebe que pode devorar seus inimigos e transformá-los em suas próprias classes. Ele fica de queixo caído porque essa habilidade era exatamente o que ele precisava. Nosso herói então se lembra de quando ativou esse poder misterioso pela primeira vez, e ele também se recorda do Rei Demônio que enfrentou no futuro. Aquele poder era, na verdade, a habilidade do Rei Demônio Lan Wei. Agora, ele entende, o poder da gula pertencia ao rei, e ele o roubou para si. Normalmente, as pessoas só podem ter uma classe com seus próprios pontos fortes e fracos. No entanto, nosso garoto agora possui 2 classes ao mesmo tempo. Ele então pensa que, se puder continuar devorando outros monstros, ele poderia ter classes infinitas e poder ilimitado. Com essa nova realidade, ele se pergunta por que recebeu esse poder. E também, qual poderia ser o propósito daquela torre demoníaca atrás dele? De repente, uma força avassaladora o joga para trás. Nosso protagonista sente uma pressão intensa e se pergunta o que diabos está acontecendo. Então, uma figura sinistra no topo da escada diz que ele finalmente chegou e que estava esperando. O ser esquelético de capuz, então, o chama pelo nome, Shen. O governo classifica despertos de monstros por poder de combate do Rank e ao Rank S. Enquanto isso, nosso garoto mal consegue ficar de pé contra a aura do inimigo. Ele se lembra que, em sua vida passada, quase alcançou o Rank S, mas agora ele é, no máximo, um Rank D. No entanto, o chefão à sua frente há um monstro de Rank S, e a diferença de poder é absurda. Shen não entende como um covil como este tem uma criatura tão forte que ainda por cima sabe seu nome. Mesmo depois de terem trocado vários golpes, ele sabe que o inimigo teve muita chance de acabar com tudo. Ainda assim, o monstro apenas o atinge com força, mandando nosso herói pelos ares. Caído no chão, ele percebe que o inimigo está evitando seus pontos vitais e apenas o derrubando de novo. O chefe então o encara e pergunta se ele vai continuar resistindo. Com o corpo todo machucado, nosso garoto entende que o monstro quer que ele se renda. O ser então lhe oferece uma escolha, proteger a torre demônica ao lado dele. Mas com um olhar determinado, nosso herói pensa que não há a menor chance de ele ficar nesse buraco infernal. Como resultado, o chefe o ataca com um feixe de luz, que atravessa seu corpo. Nosso protagonista fica em choque total com o ferimento grave que acabou de receber. O monstro então pergunta se ele achou que não seria eliminado, dizendo que só foi paciente porque ele era o único capaz de chegar até ali. Logo depois, a energia do chefe começa a se espalhar e a entrar nos monstros caídos. O chefe libera uma energia sombria e pergunta pela última vez. Ele lhe dá a escolha, ficar ou ser esmagado sem piedade. No entanto, nosso herói, com raios percorrendo seu corpo, já tomou sua decisão. Ele grita que sua escolha é acabar com o monstro aqui e agora. A criatura acha tudo aquilo ridículo e avança, com a arma em mãos. Nosso garoto então consegue bloquear o ataque do chefe, e com um olhar confiante, ele se prepara para seu próximo movimento.
porque durante a luta, ele conseguiu notar um padrão em seu inimigo. Antes de cada golpe, o monstro leva 0,4 segundos. Isso permite que ele preveja a trajetória e desvie da lâmina com sucesso. Além disso, após cada ataque, há um atraso de 0,2 segundos. Então, ele vai mirar nessa brecha enquanto o inimigo está indefeso, e com uma lâmina relâmpago, nosso herói perfura o coração do chefe. Embora não seja um golpe fatal, o ataque paralisa o monstro por alguns segundos. Como o inimigo é rápido demais, ele ativa o Deus do Trovão para se afastar, porque esses poucos segundos são tudo que ele precisa para escapar. Ou enquanto corre, ele diz que esteve observando a única fonte de luz do lugar, e ao se aproximar, nosso protagonista estende a mão para a saída. Mas, para sua surpresa, a fonte de luz simplesmente desaparece. O chefe então revela que era apenas uma ilusão e que este lugar não é um covil. O chefe fica impressionado por ele ter encontrado suas brechas tão rapidamente. Ele então se revela como Rakshasa do Purgatório, um guerreiro de rank S. Nosso protagonista reconhece a forma do Rei Demônio Lanyue. O monstro diz que mesmo em desespero, ele ainda consegue analisar tudo. Isso faz lembrar de sua batalha final contra o Rei Demônio. Naquele dia, Lanyue se transformou em um poderoso demônio de gelo. E também em um dragão de gelo gigante que o atacou sem piedade. Ele se lembra do rei alternando entre várias classes de alto nível, incluindo uma forma de planta com tentáculos por toda parte, e até mesmo uma criatura de luz com uma quantidade insana de poder. Nosso herói se lembra muito bem de todas essas formas diferentes, e ele tem certeza de que uma delas era exatamente como um monstro à sua frente. Era a aparência exata do Rakshasa que ele estava enfrentando. Si-Chen então deduz que o Rakshasa foi devorado pelo poder da gula, e como o poder agora está em seu corpo, ele entende que o lugar todo está dentro dele. O monstro elogia sua mente afiada e o declara digno de tudo que há ali. Nosso protagonista fica confuso e se pergunta o que ele quer dizer com isso. De repente, uma chave de rank SSS, chamada Chave do Vazio, aparece. O Rakshasa então diz que esta é a chave para a torre demoníaca. Ele revela que os demônios mais fortes devorados por Lanyue estão selados lá dentro. O monstro diz a ele para devorar os outros e usá-los todos como combustível. Nosso herói então pega a chave e pergunta por que ele está ajudando. Ele explica que mesmo entre os demônios existe o bem e o mal, e os reis massacraram seu povo. É por isso que ele esperou por vingança, e agora nosso garoto é sua única chance. Si-Chen fica confuso e pergunta de quem ele está falando, mas o Rakshasa apenas diz que todas as respostas estão escondidas dentro da torre. O monstro então oferece seu próprio poder para que Si-Chen possa fazer os reis pagarem. Nosso garoto fica de boca aberta e repete a oferta, sem acreditar no que ouviu. O Rakshasa então grita que, a partir de agora, ele deve se tornar imparável. Ele avisa que os demônios lá dentro não serão tão fáceis quanto ele foi. É por isso que ele deve aguentar tudo e conquistar cada um deles até chegar ao topo do mundo, até que ele finalmente devore cada um dos reis demônios, sem exceção. Porque apenas um homem com tanta determinação, com esse tipo de determinação inabalável, é digno de receber seu poder, e com isso o monstro desaparece. A energia do Rakshasa então flutua e entra na mão do nosso protagonista. Com isso, o sistema anuncia que ele devorou o poder e subiu para o nível 10. Com um olhar sério, nosso herói entende tudo e aceita a vontade do monstro. Então, a carta do Rakshasa aparece e ele jura que fará os reis pagarem. Logo depois de tudo isso, nosso garoto finalmente acorda em seu quarto. Com uma voz alta acordando todo mundo, nosso herói abre lentamente os olhos. Ele então se senta na cama, ainda tentando processar o que acabou de acontecer. Enquanto isso, seus colegas de quarto estão correndo para lá e para cá para não se atrasarem para o teste. Olhando para si mesmo, ele nota que seus ferimentos sumiram e se pergunta se tudo foi um sonho. No entanto, sua tela de sistema prova que foi real, já que até os itens que ele conseguiu vieram junto. Agora no nível 10 e com todos os status em 150, ele se pergunta qual é o seu rank. De repente, Xiongzhou se aproxima e chama seu nome com um tom de deboche. Ele diz com um sorrisinho de canto que ouviu rumores de que Si-Chen ficou super forte. Seu amigo Malong fica todo tenso enquanto ouve a provocação. Xiongzhou então o acusa de tentar roubar seu lugar como o mais forte do dormitório. Com um olhar sério, nosso herói encara o cara que o desafia para o teste de classificação. No caminho, Xiongzhou come um salgadinho enquanto se exibe para os outros. Ele explica que todos ali são rank baixo, mas eles se consideram rank médio. Um gráfico então mostra que cada rank tem 3 níveis, e a diferença entre eles é gigantesca. E assim o grupo segue para o teste, enquanto Xiongzhou se gaba de que seu rank deve ter aumentado. Chegando mais perto, seu amigo Malong o incentiva a mirar no rank D só para assustar o metidinho.
Nosso protagonista apenas pensa consigo mesmo sobre a sugestão de seu amigo, e assim eles continuam andando pelo pátio da universidade. Logo, todos os alunos se reúnem em frente ao palco para a cerimônia de testes. No entanto, Xiangzu se assusta ao ver os capangas de Gongxiang se aproximando. Com um olhar ameaçador, um dos capangas diz que é melhor eles ficarem na deles. De repente, Xiangzu e Ma Long ficam com medo, pois os caras estão olhando diretamente para eles. Nosso herói apenas fica parado com uma expressão calma enquanto é observado. Então os capangas ficam apavorados e começam a suar frio. Um momento depois, eles correm e se curvam para o irmão mais velho Sishen. Xiangzu fica chocado e se pergunta por que eles estão sendo tão respeitosos. Enquanto isso, nosso protagonista apenas passa por eles sem dar muita bola. De repente, uma voz chama sua atenção com um tom provocador. Este é Jiang Jian, um membro do conselho estudantil que ouviu sobre o incidente. Ele então ressalta que Gong Cheng é o irmão mais novo do presidente, Gong Qing. De longe, os amigos de Sichen reconhecem Jiang Jian do conselho. Eles ficam preocupados porque o cara é um poderoso Rank Jie e o braço direito do presidente. Jiang Jian diz que tem um ótimo olfato para identificar pessoas poderosas de longe, mas ele se aproxima e diz que tudo que sente do nosso herói é um cheiro patético. Aí o nosso prota, bem tranquilo, pergunta se ele é algum tipo de cachorro. O cara fica furioso com a resposta e grita, perguntando o que ele acabou de dizer. De repente, uma voz séria diz para Jiang Jian parar imediatamente. É o presidente Gong Qing, que diz que já investigou os detalhes do que aconteceu. Ele afirma que é justo pagar o preço por fazer algo errado e continua andando. E com um olhar frio, ele encara nosso protagonista ao passar por ele. Nosso herói apenas devolve o olhar para o presidente com uma expressão fria e determinada. Logo, um professor no palco anuncia que o teste de classificação começará em breve. Enquanto isso, Gong Qing e Jiang Jian se preparam e o presidente acha que nosso herói não é ameaça. Ao longe, alguém está observando toda a cerimônia de uma janela alta. E uma mulher é questionada sobre o que atrás para assistir ao teste. Com um sorriso, a mulher loira apenas diz que o teste pode ser bem interessante. De volta à arena, o próximo a ser testado é Xiangzu, e seus amigos o incentivam. Com um olhar confiante, ele diz que finalmente vai ver sua verdadeira força, e assim o cara entra no portal de testes para começar sua avaliação. O teste é realizado individualmente dentro de um covil de demônios de treinamento. Lá dentro, há um coração demoníaco capaz de absorver a energia dos alunos. O desperto então precisa liberar toda a sua energia na frente do coração. A energia flui com força total para o núcleo, que absorve completamente. O coração então transmite a energia captada para equipamentos externos através de cabos. E assim a máquina do lado de fora começa a processar todos os dados recebidos. Finalmente, a energia é exibida na tela e o resultado de Xiangzu é rank médio. O professor anota o resultado, mas se pergunta por que os outros dados ainda não apareceram. Na plateia, Ma Long fica ansioso e diz que o evento principal está chegando, porque além da classificação atual, o teste também pode medir o potencial de cada um. E logo em seguida, o resultado de potencial de Xiangzu aparece como C. Com o teste concluído, Xiangzu fica desapontado por não ter melhorado em 2 anos. E assim, ele se senta na escada, todo deprimido, enquanto seus amigos o consolam. Os resultados mostram que todos do dormitório são rank e com potencial C. De repente, todos se assustam com o primeiro resultado de rank D do ano. Uma garota atinge o rank de baixo com potencial B, deixando a plateia em choque. Algum tempo depois, Jiang Jian sai do teste com um rank de baixo e potencial A. Xiangzu comenta que este já é o 8º rank D, surpreendendo seus amigos. Os professores ficam impressionados com tanto talento, mesmo sem nenhuma experiência de combate. Finalmente, é hora da próxima pessoa, e todos os olhos se voltam para o palco. E o nome anunciado é Gong Qing, o presidente do conselho estudantil. A multidão vai à loucura com a chegada do jovem mestre da guilda imperial. Todos sabem que ele alcançou o rank D há 2 anos e se perguntam até onde ele pode ir. Dentro do covil, o coração demoníaco começa a pulsar, aguardando o teste. O coração então se abre, revelando um olho gigante que encara Gong Qing. O presidente se aproxima e toca o coração com ar de superioridade. Ele pensa que vai segurar um pouco de seu poder para fazer um grande show na formatura, mas mesmo assim, ele jura que será o número 1 na história da escola. Logo, o medidor começa a mostrar os resultados do teste do presidente. O professor acha estranha a cor amarela que aparece no medidor de potencial. E para o espanto de todos, Gong Qing alcança um rank de alto com potencial S. A multidão vai à loucura com o resultado de rank de alto e potencial S do presidente. Jiang Jian e seus capangas gritam que ele é o primeiro na história da escola a conseguir isso. Ma Long fica chocado e com inveja, pois acabaram de testemunhar a história sendo feita.
Os professores confirmam o resultado e decidem reportá-lo aos seus superiores imediatamente. Afinal, um desperto com potencial ES é um tesouro raro que será protegido pelo Estado. Gong Ting apenas dá um sorrisinho de canto, aproveitando toda a glória de seu resultado impressionante. Lá em cima, o diretor da universidade comenta que muitos indivíduos talentosos surgiram este ano. O diretor Huang Long então diz que a jovem já sabia do potencial S de Gong Ting. No entanto, ela nega, afirmando que não veio apenas para assistir ao teste dele. Com um sorriso, ela diz que está mais animada com o desempenho de outra pessoa. E assim, a próxima pessoa a ser testada é anunciada na arena para todos ouvirem. O nome Si Chen ecoa pelo lugar, e ele se prepara para a sua vez. Jiang Jiang se aproxima e diz ao nosso herói para trazer alguma honra ao dormitório dele. E com uma risada, ele grita para que o resultado não seja outro rank baixo. Ele ainda chama todos no dormitório de fracotes, que seria uma vergonha na formatura. Ma Long não aguenta e grita que Si Chen vai explodir a cabeça dele com seu poder. Nosso protagonista então entra no portal de testes, sem se abalar com as provocações. Na plateia, Xiang Zhu observa preocupado, se perguntando se ele realmente consegue. Dentro do covil, nosso herói flutua, em frente ao coração demoníaco para ser avaliado. O olho gigante do coração então se abre e parece surpreso ao encarar nosso garoto. Com um olhar intenso, nosso herói encara de volta o coração demoníaco sem medo. Para a maioria, a única chance de provar seu valor é na avaliação de combate da formatura. O esquadrão que ficar em primeiro lugar terá todos os seus membros recrutados pela Guilda Imperial. É por isso que o teste de classificação não serve apenas para determinar a classe de cada um. Jiang Jiang apresenta um novo membro de sua equipe, um rank de baixo chamado Yan Lin. Com ele, a equipe de 10 homens do presidente está completa, com 9 ranks D. Assim, o teste se torna crucial para encontrar os melhores companheiros para avaliação. Nesse ambiente, uma equipe mais forte inevitavelmente surge, e o MVP será o presidente. E claro, junto com a equipe mais forte, a equipe mais fraca também se forma. Ma Long fica preocupado e se pergunta há quanto tempo Si Chen está lá dentro. A multidão começa a zombar, dizendo que seu poder é tão patético que nem está registrando. Jiang Jiang diz que os que sobraram são um lixo e fala para o presidente que eles deveriam ir a um karaokê. Gong Ting concorda e diz a ele para chamar o resto da equipe para irem juntos. De repente, a máquina de classificação começa a exibir os resultados do teste. E para espanto de todos, Si Chen alcança o rank de alto. Seus amigos de dormitório ficam de queixo caído com o resultado inesperado. Ma Long grita animadamente que sabia que seu amigo era forte o tempo todo. Gong Ting e Jiang Jiang ficam chocados com o rank de alto do nosso protagonista. Enquanto isso, dentro do covil, uma mensagem de erro aparece no sistema. Nosso herói então percebe que seu nível 10 base já é equivalente a um rank D alto. Com um brilho azul nos olhos, nosso herói começa a trocar de classes. Ele então se transforma no Rei da Morte Infernal para testar sua classe devorada mais fraca. De repente, o medidor de rank começa a piscar e a mostrar um novo resultado. E para surpresa de todos, seu rank sobe para rank C médio, deixando a plateia em choque. Ma Long e seus amigos gritam incrédulos, se perguntando o que diabos está acontecendo. Gong Ting fica furioso e diz que rank C é um absurdo e que a máquina deve estar quebrada. Os professores também ficam confusos e se perguntam se o sistema está com defeito. Enquanto isso, o coração demoníaco começa a tremer e a suar de medo de seu poder. Nosso herói então deduz que suas outras classes devem estar bem acima do rank C, e assim ele troca de classes novamente para o Rakshasa do Purgatório para ver seu poder total. O olho do coração demoníaco se arregala de terror ao sentir a nova energia. De repente, o céu escurece e nuvens roxas se formam, criando um vórtice gigante. Todos os alunos olham para cima, assustados com o fenômeno bizarro no céu. Gong, Ting e Jiang Jiang ficam sem palavras, incapazes de entender o que está acontecendo. Os amigos de Si Chen dizem que o monstro divino nasceu em seu dormitório. Enquanto isso, o medidor de potencial começa a falhar e a mostrar um novo resultado. E para o espanto de todos, o potencial do nosso protagonista atinge o rank S. O professor grita em choque, se perguntando como pode haver outro potencial S. Gong Ting fica completamente de cara no chão e sem palavras com o que está vendo. E logo em seguida, o medidor exibe um aviso de perigo junto com o resultado S. O medidor de potencial começa a dar defeito e mostra um erro de sistema. Logo, o potencial se torna indetectável e excede a carga máxima do sistema. Jiang Jiang grita em desespero, com o nariz sangrando de tanto choque. E assim, o medidor explode em 1000 pedaços junto com o telão. Os professores surtam, gritando que o coração demoníaco está sobrecarregado. Eles correm para dentro do covil para garantir que nada aconteça com o aluno. Lá dentro, o professor fica chocado com a cena que encontra. O coração demoníaco está completamente sem vida e destruído. Os professores se perguntam se o coração queimou por excesso de uso. Nosso herói pensa que exagerou no poder e quebrou o coração sem querer. Ele percebe que o poder da gula pode até devorar o núcleo de uma máquina.
com o coração demoníaco requintado, ativado e brilhando em seus olhos, nosso protagonista agora consegue ver o verdadeiro Hank de todos. Com os olhos brilhando em um tom de verde, ele analisa a multidão. E é assim que ele descobre que Gon King também estava escondendo sua força real. O professor então anuncia que o teste de hoje está suspenso, e que os dados de Sishen provavelmente foram um erro do sistema. Seus amigos o cercam, chamando-o de gênio, sem se importar com os dados. Jian Jian se aproxima e diz que era óbvio que tudo não passava de uma falha da máquina. E com raiva, ele acusa nosso herói de quebrar o coração e fugir da responsabilidade. Com um relâmpago amarelo saindo de sua mão, ele então pensa que o cara é um pé no saco e se pergunta se deveria aleijá-lo. No entanto, Gon Ting diz para Jiang Jian parar e não desrespeitar o novo colega de equipe. O cara fica chocado com a palavra colega, vinda do presidente. Gon Ting então convida nosso herói para se juntar ao seu esquadrão. Ele até promete que a maior pontuação da história será deles. Na plateia, Ma Long fica pasmo que o presidente convidou Si Chen pessoalmente. Enquanto isso, Jiang Jian se preocupa que, se ele entrar, alguém será expulso. Além disso, ele se pergunta que direito nosso herói tem de se juntar à equipe. Mas como foi o próprio Gon Ting quem disse, ele não pode desobedecer. Então, com um sorriso forçado, ele dá as boas-vindas ao nosso garoto na equipe. No entanto, Sishen dá um tapa na mão dele e diz que não está interessado. A recusa repentina deixa Jiang Jian e o presidente completamente surpreso. O cara então grita que a equipe deles é número 1 da escola. Nosso herói apenas diz que isso não tem nada a ver com ele e que é muito barulho. Jin Jin fica tão furioso que começa a soltar fumaça. A multidão não acredita que Si Chen ousou recusar o convite do presidente, e assim todos especulam que ele quer o primeiro lugar só para ele. Seus amigos acham a cena hilária e comentam sobre sua coragem. No entanto, Gon Ting diz que está tudo bem porque o irmão Si Chen tem suas próprias ideias. No pátio da universidade, vários alunos andam tranquilamente após o teste. Lá em cima, o diretor Yuan Long lamenta que os dois não tenham formado uma equipe, mas a mulher loira diz que é mais interessante assistir assim. Ela explica que Gon Ting nasceu em berço de ouro e a rejeição é uma declaração de guerra. Um jovem ao lado dela concorda, dizendo que o presidente não é uma pessoa fácil de lidar. Jian Jian ainda está furioso e diz que nosso herói só chamou atenção por causa de um erro. Gon Ting então se pergunta se o teste estava errado mesmo e decide não arriscar seu primeiro lugar. Jian Jian se oferece para dar uma lição em Si Chen em nome do presidente. Gon Ting pergunta se ele o vê como uma pessoa tão mesquinha e o cara pede desculpas. Ele então diz que não está no clima para karaokê e manda os outros irem sozinhos. E com um olhar sério, ele afirma que o que quer que eles façam não tem nada a ver com ele. Jian Jian entende o recado e com um sorriso maldoso diz que não tem nada a ver com ele. 10 minutos depois, ele descobre que Si Chen não está mais na escola. O capanga o informa que ouviu nosso herói dizer que ia para casa um pouco. Com um sorriso sinistro, Jiang Jian percebe que os céus estão do seu lado. E assim, ele decide que será mais conveniente lidar com o nosso garoto fora da escola. Enquanto isso, nosso protagonista anda calmamente pela rua, ouvindo música. Ele se lembra que, em sua vida passada, uma equipe de uma guilda de ponta sofreu um acidente. Dentro de um covil, eles encontraram um demônio poderoso nunca antes visto. Este demônio era a ira, que aniquilou toda a equipe e desceu sobre o mundo humano. Nesta vida, ele formula um plano para encontrar rapidamente o covil da ira. E para começar, ele precisa de uma grande quantia de dinheiro. A bolsa de monstros Mitro se tornará a maior do país no futuro, e é essencial para comprar e vender equipamentos de despertos. Além disso, é a maneira mais rápida para nosso herói conseguir grana agora. Ele então entrega algumas presas para o avaliador, que fica surpreso. Nosso protagonista explica que foram dropadas por um monstro. Uma funcionária então as reconhece como presas de sangue, um item de monstro de rank E. A mulher explica que as presas podem ser transformadas em cetros ou em pó. Mas o avaliador diz que é normal não reconhecer itens tão pequenos de rank. Ele reclama que tem recebido poucos clientes de alto nível recentemente, e com uma atitude de descaso, ele decide empurrar a tarefa para a novata. Então ele passa o procedimento para a pequena Lee e sai com algumas desculpas. A jovem então entrega o dinheiro ao nosso garoto e pergunta se ele precisa de mais alguma coisa. Com os 18 mil, ele pode resolver seu problema de aluguel por enquanto. Um momento depois, uma energia roxa começa a sair de sua mão. E ele invoca uma espada enorme, pedindo para a mulher dar uma olhada. Ela fica maravilhada com a espada gigante e super legal na sua frente. Ela diz que nunca viu nada parecido, mas sente que é pelo menos um rank B ou até mesmo um A. O avaliador zomba, reclamando que armas de rank A valem milhões e ele nunca viu uma. De repente, um homem de terno aparece e diz que o jovem está certo, pois o equipamento não é de rank B ou A. O avaliador fica todo animado, achando que seu chefe concorda com ele sobre o item. No entanto, o chefe afirma que a espada é das terras do purgatório e é um item de rank S
O avaliador e a jovem então gritam em choque, sem acreditar no que acabaram de ouvir. Imediatamente, o chefe aperta a mão do nosso herói com um sorriso no rosto, e assim ele o recebe como um convidado ilustre, deixando o avaliador boquiaberto. Ele então o convida para a sala VIP e diz para ele pedir o que quiser. Nosso protagonista então pensa com um sorriso que ele finalmente apareceu, e assim descobrimos que o nome do chefe deste lugar é Tindy. Já na sala VIP, o chefe serve um chá especial para o convidado ilustre. Com isso, Tindy pergunta quais são os planos do nosso herói para o equipamento. Nosso protagonista então responde tranquilamente que precisa de 1 milhão. O gerente fica totalmente chocado e pergunta se ele ouviu direito apenas 1 milhão. Ele então explica que uma arma daquele nível vale dezenas de milhões no mercado, mas o garoto esclarece que quer usar a espada como garantia para um empréstimo de 1 mês. O chefe fica de queixo caído, se perguntando que tipo de estudante pensaria em algo assim. Ele especula se o jovem é um herdeiro rico ou um prodígio, pois ele não é nada comum. Nosso herói então diz que pagará tudo de uma vez com 10% de juros no mês seguinte. O gerente entende a situação e pede para a funcionária deixá-los a sós por um instante. Sozinho com o garoto, ele começa a juntar as peças e diz que, se não estiver errado, Tindy deduz que nosso protagonista é um veterano da Universidade Nacional prestes a se formar. Ele sabe que o exame de combate da formatura acontece em um mês e o prêmio é de 1 milhão. Com um sorriso, o gerente o encara e pergunta se ele está confiante que vai pegar o primeiro lugar. Nosso herói permanece em silêncio com um olhar sério confirmando as suspeitas do homem. O chefe então conclui que ele precisa do dinheiro para algo muito urgente e crítico. Com isso, ele entende completamente a situação e por isso decide fazer uma aposta. Então, ele oferece 1,5 milhão em dinheiro vivo e sem juros por um mês. O gerente estende a mão e diz para ele considerar aquilo um gesto de amizade entre eles. Nosso protagonista fica um pouco surpreso com a proposta generosa do homem. O chefe garante que manterá tudo em segredo e espera fazer mais negócios no futuro. Nosso herói fica impressionado com a mente afiada do homem e entende por que ele se tornará o número 1. Ele então aperta a mão do gerente, pois sabe que não pode derrotar a ira sozinho. Com isso, o rei selou o acordo e entende que precisa de aliados confiáveis para vencer. Então o garoto coloca sua mão sobre um pergaminho de contrato mágico para oficializar tudo. Logo o contrato é selado e nosso herói recebe uma notificação de 1.500.000. O gerente então pergunta o que ele usará no exame de formatura e se oferece para emprestar um equipamento. Ele comenta que não tem itens rank S, mas que possui vários de rank A e B disponíveis. Mas o protagonista recusa a oferta enquanto partículas de luz começam a se formar em sua mão. Com isso, ele invoca outra espada idêntica, deixando claro que já tem uma arma para usar. O chefe e os funcionários ficam completamente apavorados com a cena, sem acreditar no que vem. Assim, nosso herói se despede e vai embora enquanto Tindy o chama de verdadeiro herói. O gerente então promove a funcionária Shou Li por ter conseguido manter um cliente tão importante. Perto da janela, nosso protagonista se vira e diz que tem mais uma coisa para resolver. Ele então fala que gostaria de comprar um item antes de ir embora do local. Saindo da loja de equipamentos, nosso herói pega um táxi para seu próximo destino. Ele então chega em uma grande estação de ônibus com um objetivo claro em mente. Nisso, ele se lembra de como o dinheiro sempre foi um problema em sua vida passada. O garoto recorda de trabalhar em vários empregos de meio período só para pagar o aluguel. Ele e sua irmã viviam com o mínimo, e ela até arrumou um bico para ajudar. Ele se lembra da carta de admissão de sua irmã para a Academia de Artes, mas mesmo sendo aceita, ela acabou rasgando a carta bem na frente dele. A jovem desistiu do próprio sonho só para não se tornar um fardo para a família. De volta ao presente, ele se preocupa pois sua parente já deveria ter chegado. De repente, uma voz familiar grita seu nome e chama sua atenção de longe. A garota reclama que ele já foi avisado várias vezes para esperar na saída. E essa é Siun, sua irmã, que pergunta se ele se perdeu de novo no caminho. Nosso herói fica paralisado, pois faz 7 anos desde que a viu pela última vez. A jovem então pede ajuda com a mala, sem perceber a reação do irmão mais velho. Ela então acena para ele e pergunta por que ele está apenas parado ali sem fazer nada. Sem dizer uma palavra, o protagonista a puxa para um abraço forte e emocionante. A menina fica totalmente confusa com a atitude repentina e estranha dele. Com um sorriso, ele pensa que finalmente a reencontrou após 7 longos anos. Sua irmã continua sendo esmagada pelo abraço forte e apertado do garoto. Ela então o empurra com força, gritando que ele está sufocando com aquilo. A garota reclama do comportamento dele e pergunta se levou um fora de alguém. Enquanto caminham juntos, ela começa a contar tudo sobre a viagem para ele. Nosso herói a observa com um sorriso determinado em seu rosto por tê-la de volta. E com isso, ele jura que nessa nova vida, nunca mais vai deixá-la sofrer de novo. No entanto, um grupo de valentões espera um beco pelo seu caminho de casa. No beco, o líder do grupo dá ordens para seus capangas ficarem de tocaia.
Com um sorriso maligno, ele jura que vai ensinar o que acontece quando mexem com ele. Um dos capangas fica preocupado e pergunta o que acontece se eles exagerarem na dose. Mas o chefe diz que a atitude do garoto o irritou e que ele merece uma boa lição. Ele se lembra do nosso herói dizendo para ele ser menos barulhento e não incomodar mais. Então ele ordena que seus homens o espanquem até que ele não consiga mais andar. Com um sorriso sinistro, o assassino Hank Day mostra sua lâmina pronto para o ataque. Enquanto isso, os dois irmãos caminham tranquilamente sem saber do perigo que espera. A irmã comenta que ele está agindo estranho e pergunta se é por causa do exame. Ela brinca que um cara como ele não estaria apaixonado ou algo do tipo. Então a jovem o incentiva a ser forte e lembra de um conselho que ele mesmo deu. Ela até canta uma musiquinha sobre acreditar em si mesmo para tentar animá-lo. Nosso herói pensa em como sua parente é sensível por já ter notado sua mudança. Ele diz que está tudo bem, mas ela acha que é apenas orgulho masculino falando. A garota então brinca que ele está ficando velho e construindo muros em volta do coração. E assim, os dois entram no beco, onde os capangas do conselho estudantil os esperam. Um dos caras se surpreende ao ver que o alvo está acompanhado de uma garota, mas o líder acha isso ainda melhor, pois não há câmeras no beco para registrar nada. Nosso protagonista percebe a aura hostil e entende que está em uma emboscada. Com um olhar frio, ele reconhece o grupo do conselho estudantil se preparando para atacar. O herói pensa que os capangas realmente conseguiram encontrá-los ali naquele beco. Com calma, ele tira um par de fones de ouvido sem fio de dentro do estojo. Então ele se aproxima e coloca cuidadosamente os fones nos ouvidos de sua irmã. Ele diz que quer compartilhar uma música e ela fica surpresa com o novo gosto do irmão. A garota fecha os olhos e relaxa enquanto a melodia começa a tocar para ela. Com a irmã completamente distraída, nosso protagonista se vira para encarar os inimigos. Com os olhos brilhando em um tom azulado, ele se prepara para a batalha iminente. Ele então usa sua habilidade para analisar os ranks dos oponentes e vê que são fracos. Enquanto isso, a jovem continua completamente imersa na música alheia a todo o perigo. Segurando bastões e outras armas, o grupo de valentões avança para cima dos dois. Ele se lembra que em sua vida passada perdeu sua família e só a reencontrou agora. Com o corpo coberto por raios, ele se enfurece por ter seu momento arruinado. Então ele grita que eles não deveriam ter estragado esse reencontro e avança com tudo. Com um soco devastador, ele atinge o primeiro capanga bem no meio do rosto. A força do impacto é tão absurda que o inimigo é lançado para muito longe dali. Totalmente protegida pela música, a irmã não percebe absolutamente nada do que acontece. Nosso herói então continua seu ataque implacável contra os outros valentões. Um dos capangas grita de dor ao ser atingido em cheio pelo ataque do garoto. Ele se move como um raio entre os inimigos, acertando todos com uma precisão mortal. Em poucos segundos, todos os capangas são derrotados e jogados para longe sem chance. No entanto, um dos valentões tenta um ataque surpresa por trás com um bastão, mas nosso herói consegue bloquear o golpe com uma mão sem nenhuma dificuldade. Em seguida, ele contra-ataca com um soco poderoso, quebrando a defesa do inimigo. O capanga então grita de dor ao sentir seu braço sendo completamente ferido. Logo depois, o protagonista acerta um golpe devastador bem no meio do rosto dele. Com um chute, ele manda os outros capangas voando pelos ares sem esforço. O líder fica apavorado, se perguntando como o garoto pode ser tão absurdamente forte. Com uma aura amarela brilhando, nosso herói se prepara para acabar com todos ali. Ele continua a surra implacável, derrubando os inimigos com uma velocidade incrível. Nenhum dos capangas consegue sequer encostar um dedo no nosso protagonista. Vendo seus homens derrotados, o assassino finalmente entra na luta com sua adaga. Ele se gaba de ser um dos melhores assassinos de toda a escola e que não vai perder. O valentão então grita que o garoto não tem chance e avança para o ataque final, mas nosso herói desvia com facilidade e acerta a cabeça dele com um golpe certeiro. A força do impacto é tão grande que o líder é arremessado para muito longe. O assassino então voa sem controle algum após receber o soco devastador. O punho do nosso herói se choca com força total contra o queixo do inimigo. E com o golpe final, ele enterra o líder no chão com uma força descomunal. O corpo do valentão cai rapidamente sem ter nenhuma chance de revidar o ataque. E assim o líder se choca contra o chão do beco, sendo completamente derrotado. Caído no chão, o líder vê uma sombra assustadora de ponta cabeça se aproximando dele. A figura então se revela como nosso herói, que o encara com olhos vermelhos brilhantes. Com um olhar frio, ele diz que já tinha avisado para não o incomodarem mais. Então ele pergunta com raiva se o valentão não consegue entender a língua humana. O cara chora de dor e percebe que o teste de Hank não estava errado afinal. Nosso herói o agarra com força e manda ele calar a boca com uma lâmina no rosto. O valentão entra em pânico total ao ver que o garoto realmente ousaria fazer aquilo. Uma aura assustadora o envolve e o chefe se pergunta que tipo de vida ele levou.
Nosso protagonista, então, diz para o cara prestar muita atenção em suas próximas palavras. Ele o avisa para nunca mais ousar ameaçar a segurança de sua irmã novamente, e completa dizendo que se eles aparecerem na frente dela, um por um, com um olhar mortal, ele jura que fará todos desaparecerem sem hesitar um segundo. O valentão continua paralisado de medo com a lâmina ainda pressionada em seu rosto. Depois do aviso, ele joga a adaga fora e vai embora deixando o cara para trás. Enquanto isso, a música deixa a irmã emocionada e ela se pergunta por que quer chorar. A garota sente que mesmo em poucos dias, parece que seu irmão passou por muita coisa. Com isso, ela pensa que ele não está sozinho, pois ela sempre esteve ao seu lado. Então ela tira o fone e grita que ele é muito chato por usar esse tipo de truque. Nosso herói então se vira com um sorriso e entrega uma pequena caixa de presente para ela. Ele abre a caixa revelando uma caneta dourada e diz que é um presente para Sion. A garota fica de boca aberta ao reconhecer a caneta holográfica de mana de última geração. Ela então pergunta onde ele conseguiu a grana, pois aquilo custa mais de 10 mil. A jovem acha o presente caro demais e quer devolver, mas ele se lembra do passado. Com a mão ferida, ele jura que nessa nova vida vai proteger tudo sobre ela. Enquanto isso, os valentões caídos no chão imploram por ajuda médica sem sucesso. Mais tarde em casa, a irmã testa a caneta nova, desenhando com uma luz rosa brilhante. Ela fica maravilhada por conseguir criar imagens holográficas no ar com tanta facilidade. Nosso herói come o macarrão feliz da vida e diz que a comida dela é a melhor do mundo. Mas a garota o repreende por gastar tanto dinheiro quando eles ainda precisam pagar o aluguel. Ele então a surpreende dizendo que já pagou o aluguel do ano inteiro adiantado. O garoto inventa uma desculpa esfarrapada sobre uma parceria de negócios com um amigo. A irmã não cai na mentira e percebe que ele está escondendo os segredos dela agora. No entanto, ao observar melhor, ela nota algo diferente no rosto do irmão mais velho. Ela percebe que fazia muito tempo que não via um sorriso tão feliz e genuíno nele. Com isso, ela se aproxima e coloca a mão em seu ombro com um olhar preocupado. A jovem então pede para ele não se esforçar demais, não importa o que aconteça. Nosso protagonista apenas sorri e concorda com a cabeça para tranquilizar sua parente. Em outro lugar, alguém informa que o líder dos valentões está gravemente ferido no hospital e que nem o melhor curandeiro conseguiria recuperá-lo totalmente em menos de um mês. O presidente do conselho fica surpreso que o cara foi atrás do nosso herói e acabou assim. Uma mulher comenta que parece que o valentão vai perder a avaliação de formatura, mas o presidente diz que não importa, pois ele era apenas um fardo para a equipe. De repente, um homem mais velho entra na sala para falar com o jovem mestre. Este é Gong Shou, o diretor de empregos da Universidade Nacional dos Despertos. O diretor diz que confirmou os resultados internos do último teste de rank. Ele então revela que nosso herói é de fato rank C e o único com um rank maior que o dele. O presidente fica em silêncio processando a informação chocante que acabou de receber. O homem lembra que o pai dele convidou o vice-presidente para assistir à formatura. Por isso, em uma emergência, ele pode pedir para sua sobrinha preencher a vaga na equipe. Mas a mulher sentada na poltrona diz que ele se preocupa demais com essas coisas. O presidente então encara o diretor com um olhar confiante e determinado. Com um sorriso ele pergunta se o homem realmente acha que ele usou toda a sua força no teste. Então ele jura que no dia da avaliação de combate todos saberão a verdade. Com um olhar frio, ele afirma que mostrará a todos quem é o verdadeiro mais forte. Mais tarde naquela noite, nosso herói termina seu treinamento pesado de 100 km. No chuveiro ele pensa que com o problema do dinheiro resolvido tudo está indo bem. Sua próxima tarefa é vencer a bolsa de 1 milhão da avaliação de formatura. Assim ele poderá pagar um empréstimo e honrar seu contrato com o gerente da loja. Deitado na cama, ele pensa que falta menos de um mês para a avaliação decisiva. Com isso, ele fecha os olhos e decide subir de nível mais algumas vezes antes do grande dia. O sistema então começa a carregar lentamente, se preparando para iniciar a simulação. Logo em seguida, o sistema da gula é finalmente ativado, puxando a consciência dele. E assim nosso herói é transportado de volta para o covil com a torre demônica. Ele então se aproxima da estrutura sinistra para investigar seus mistérios. O garoto lembra que sua classe mais fraca, o Rei da Morte, já é rank C médio, mas sua classe mais forte, o Hakasa, teve seu potencial considerado indetectável. Com isso, o rank de suas outras duas classes ainda continua sendo um grande mistério. De repente, a chave do vazio de rank SSS surge flutuando bem na sua frente. Com ela, em mãos, nosso protagonista usa o artefato para abrir o portão da torre. O portão então se abre revelando um vórtice de energia, e ele decide testar. O garoto então é sugado para dentro do portal sem hesitar um único segundo. Ao entrar, ele fica surpreso com o que encontra do outro lado do portal misterioso. O cenário muda para uma planície estrelada, onde o jovem percebe que a gravidade ali é muito pesada. Nisso o garoto fica totalmente surpreso ao sentir o peso do ambiente sobre seus ombros.
Caindo de joelhos, o protagonista mal consegue se manter em pé por causa da pressão esmagadora. Com isso, ele percebe que a força gravitacional naquele lugar é 10 vezes maior que o normal. Nesse momento, o herói nota que o portal sumiu e agora precisa derrotar o chefe para sair dali. Enquanto tenta se levantar, uma pata gigante e brilhante surge destruindo o chão ao lado dele. Então, um leão fantasma de rank Burst rugindo e mostrando ser o guardião desse andar. Rapidamente, o sistema inicia a troca de classe, enquanto raios amarelos começam a envolver o seu corpo. Com a mudança concluída, o rapaz se torna um assassino elétrico de nível 10 pronto para o combate, mas a fera não espera e parte para cima do jovem com toda a sua velocidade espiritual. Mesmo com o corpo pesado, o herói consegue desviar do bot, usando seus reflexos aprimorados. Tentando um contra-ataque rápido, o garoto sente que seus movimentos estão lentos demais por causa do peso. Por conta disso, o golpe acaba passando raspando e ele falha em atingir o ponto vital do monstro. Nesse instante, o protagonista fica em choque ao notar que errou o ataque decisivo contra o inimigo. Sofrendo com a pressão, o rapaz nota que sua precisão caiu e a classe assassina perdeu a vantagem. O monstro ruge furioso e continua avançando sem dar nenhum segundo de descanso para o nosso herói. Ele se pergunta se todos os monstros da torre são tão poderosos enquanto tenta sobreviver ao combate. Assim, o sistema ativa a classe do Rakshasa do Purgatório, mudando totalmente a aparência do jovem guerreiro. Com esse novo poder, o herói ganha um bônus imenso de força e fôlego para encarar o desafio físico. Então o protagonista desfere um soco devastador na fera, mostrando que agora o jogo virou a seu favor. Com isso, ele usa a habilidade de acumular gravidade para afundar o leão no chão com o soco. A força do impacto aumenta o poder do golpe em mais de 600%. Nesse ambiente de alta gravidade, a potência do seu soco é amplificada 60 vezes. A fera fica totalmente desesperada com a força absurda do ataque que está recebendo. Então o monstro grita que o garoto não vai conseguir pará-lo enquanto tenta resistir. Mas o leão não aguenta e explode em uma calamidade de gravidade tripla no modo super pesado. Após o ataque devastador, a mão do jovem fica toda machucada e ele mal consegue respirar. Caído na cratera, ele vê que conseguiu um osso de leão fantasma como recompensa pela vitória. Com os 1.200 pontos de experiência, o herói finalmente sobe para o nível 11. Logo uma tela explica que cada estrela na carta de classe representa um multiplicador de status. Nisso ele compara suas classes e vê que o Rakshasa é mais forte que o assassino elétrico. Mesmo com todo esse poder, ele percebe que nenhuma de suas classes chegou ao rank B ainda. Então o protagonista começa a pensar em algo que o está incomodando desde o fim da luta. Ele se pergunta por que a opção de devorar não apareceu depois de derrotar o monstro. Além disso, o portal para o próximo nível também não surgiu em lugar nenhum daquele mapa. Com um olhar assustado, uma terrível possibilidade passa pela cabeça do nosso herói. De repente, um pequeno portal escuro começa a se formar lentamente no céu estrelado. O portal se expande rapidamente, se tornando uma enorme fenda negra no meio do nada. Dentro da escuridão do portal, vários pares de olhos brilhantes o encaram de volta. Nesse momento, ele entende que o verdadeiro chefe deste andar ainda não tinha aparecido. Então o portal cospe uma matilha de leões e o herói percebe que a fera que ele matou era só um bicho comum. Nisso, um dos monstros avança rapidamente e o ataca com ferocidade, o ferindo na mão. Em seguida, os outros leões o cercam e o atacam por todos os lados sem nenhuma piedade. Com isso, o jovem se lembra do aviso do Rakshasa sobre o sofrimento sem fim que o aguardava na torre. A voz do monstro do passado continua falando que ele precisa aguentar tudo para ficar mais forte. Com o rosto todo machucado, o rapaz entende que precisa conquistar todos os desafios que vierem. De repente ele acorda ofegante em sua cama, percebendo que tudo aquilo era apenas um pesadelo. O herói se senta na cama, ainda assustado, e tenta processar a intensidade daquele sonho. Ele toca seu corpo e sente a dor fantasma da batalha, como se tudo tivesse sido completamente real. Mas o protagonista entende que não existem atalhos para se tornar poderoso nesse mundo cruel. A cena então muda para o salão da universidade, onde uma cerimônia de formatura está para começar. Na plateia, vemos Gong Xuan, o diretor de serviço de carreira, observando tudo atentamente. Alguns alunos comentam que oficiais de alto nível da Aliança de Guildas vieram assistir ao exame. Um dos estudantes então entende por que as regras do teste foram alteradas neste ano. Ele explica que agora cada equipe precisa de 5 membros e um deles deve ser no mínimo rank. Nisso, o apresentador pigarreia no microfone para chamar a atenção de todos os presentes. Ele então anuncia que as informações de rank dos alunos foram enviadas para seus relógios. Com isso, todos os estudantes olham para seus pulsos e ativam as listas holográficas. A lista mostra os nomes e ranks dos alunos, com o presidente Gong Ting no topo como esperado. Porém, um garoto de óculos fica chocado ao ver algo na lista e diz que aquilo não está certo. No final da lista, o nome do nosso herói aparece classificado como rank. Nisso, o amigo dele de óculos fica chocado e se pergunta como ele pode ter um rank tão baixo. Uma garota lembra que o teste dele deu rank C e questiona como ele caiu para um nível mais baixo. Os valentões concluem que o núcleo demoníaco estava quebrado e um deles lamenta não poder se juntar a ele.
Com isso, agora ninguém vai querer formar uma equipe com o rapaz por causa da sua classificação. Na plateia, um aluno comenta que o garoto deve estar arrependido de ter recusado o convite do presidente. Enquanto isso, o presidente do conselho estudantil observa tudo com um olhar sério e calculista. No palco, o diretor Gong Xuan observa seu sobrinho com um olhar de desaprovação. Ele pensa em como seu sobrinho inútil ainda não aprendeu a usar o poder de verdade. Então o diretor decide dar uma lição para que o oponente dele nem se qualifique para o exame. O apresentador apressa os alunos para formarem suas equipes e todos correm na direção de Gongting. Uma multidão de estudantes implora desesperadamente para entrar no time do presidente do conselho. Vários deles oferecem suas habilidades, como uma garota que diz ser uma ótima curandeira. Um dos membros grita para a multidão se afastar, pois só resta uma vaga na equipe deles. Meia hora depois, a formação de várias equipes é finalmente concluída com sucesso. Enquanto os outros grupos comemoram o protagonista e seus amigos estão isolados em um canto, o grupo do herói está desanimado pois ninguém quer se juntar a eles por causa dos ranks baixos. Eles se preocupam em não conseguir nem se qualificar para o exame, pois não têm membros suficientes. Um dos amigos dele fica revoltado e diz que é impossível o desempenho do rapaz ser do ranking mais baixo. O protagonista então percebe que as regras foram feitas de propósito para atingir o dormitório deles. O exame de combate é a grande chance dos alunos e a pontuação da equipe define o futuro de todos. Além disso, o número de monstros no covil é baseado no tamanho de cada equipe formada. Por isso, ter mais pessoas no time não garante uma pontuação mais alta no final do teste. Mesmo assim, os mais fortes se juntam e ninguém quer fazer equipe com os mais fracos da escola. Vendo o impasse, uma garota se aproxima e chama Xiangzu, um dos amigos do protagonista. Ela diz que falta apenas uma pessoa no time dela e o convida para não ficar com os fracotes. Nosso herói sabe que se as coisas continuarem assim, eles três com certeza serão deixados para trás. Com isso, eles perderiam o direito de competir e todo o seu treinamento teria sido em vão. O colega de quarto então se desculpa com a garota, recusando educadamente a oferta dela. Ele afirma que não vai abandonar seus amigos, pois prometeram ficar juntos até o final. O outro grupo fica furioso com a recusa e o chama de lixo ingrato por não aceitar a ajuda. Uma olhada na lista de equipes mostra que a maioria dos times já está completa e o tempo acaba. Um dos amigos entra em pânico, pois falta um membro e quase não há mais alunos disponíveis. Com um olhar determinado, o protagonista se levanta enquanto seus olhos começam a brilhar. Ele nota que o diretor compartilha o sobrenome do presidente Gongting e conclui que são parentes. Então o rapaz percebe que as regras e seu ranking foram alterados só para o prejudicarem. Mas ele não vai desistir do exame e se o atacam abertamente, ele não vê motivo para se segurar. Com a troca de classe completa, raios amarelos o cercam e ele decide mostrar sua força real. No palco, o diretor e seu assistente se assustam ao sentir a súbita explosão. Seus amigos ficam em choque e gritam perguntando o que ele está fazendo ao se transformar ali. Nas academias dos despertos, existe uma tradição especial de desafios 1 contra 1 a qualquer momento. Com um olhar determinado, ele sabe que essa é a maneira mais direta de mostrar seu verdadeiro poder. O protagonista tem certeza de que o presidente do conselho estudantil não vai recusar o duelo. Do outro lado da sala, o jovem loiro apenas o encara com um sorriso confiante no rosto. O herói sabe que se derrotá-lo muitos jogadores fortes vão querer se juntar à sua equipe, mas de repente uma voz feminina o chama e pergunta se ele ainda precisa de um companheiro de time. Com isso, a garota se oferece para se juntar à equipe dele para o exame de graduação daquele ano. Ela se apresenta como Ling Yu e diz que já era rank D no ensino médio, então não será um fardo. Seus amigos ficam de queixo caído, se perguntando desde quando ele ficou tão próximo da vice-presidente. Até mesmo o presidente do conselho fica surpreso, e seu capanga não entende o que a prima dele está fazendo. No palco, o diretor Gong Xuan fica chocado e furioso com a interferência inesperada da garota. Enquanto ela caminha, os outros alunos fofocam, dizendo que ela é um prodígio do reino sagrado de... O diretor então a chama pelo nome e diz que ela não pode participar do exame por ser intercambista. Ele continua dizendo que ela nunca fez um teste oficial e por isso vai quebrar as regras se entrar. De repente, o reitor da universidade surge com uma aura roxa, concordando com o diretor. O próprio Gong Xuan fica surpreso se perguntando por que o chefão da universidade apareceu ali. O homem mais velho então se aproxima da jovem e pergunta por que ela está se metendo nessa confusão. O protagonista fica confuso se perguntando como o reitor se teleportou, se a classe dele é de guerreiro. O chefão diz que a participação dela vai desequilibrar tudo e ela concorda com um sorriso. Com os olhos brilhando em verde, nosso herói percebe que sua situação ficou ainda mais complicada. Usando sua habilidade de análise, o herói tenta ver o rank dos dois, mas não consegue detectar nada. Com isso, o diretor Gong Xuan concorda com o reitor e diz que a escola sempre seguiu as regras
Ele explica que a missão da universidade é treinar lutadores de elite para o futuro do mundo. Além disso, ele lembra que o exame de graduação é uma tradição antiga e muito importante para todos. Então o reitor pergunta como a escola se responsabilizaria se alunos perdessem a chance por algo injusto. O diretor fica todo suado e se pergunta se o chefão descobriu que ele alterou o sistema. Ele não acredita que o reitor se uniu a Ling Yu só para ajudar aquele moleque do dormitório. Vendo a situação, o homem decide recuar e pensa que não vale a pena brigar com o superior. Ele então fala para o sobrinho que a vitória é certa, já que o rival está com um time fraco. Mudando de ideia, o diretor concorda com o reitor e diz que foi um erro deles nas novas regras. Com isso, ele declara que equipes com menos de 5 membros também podem se registrar no exame. Imediatamente os relógios do grupo brilham e a formação da equipe é confirmada com sucesso. Os amigos comemoram felizes e decidem que o protagonista será o capitão do time deles. O reitor comenta com a garota que o interesse dela no rapaz é maior do que ele imaginava. De um lado, temos o time mais forte da história e do outro os 3 alunos de rank mais baixo. O homem mais velho então sorri e se pergunta qual covil de demônios eles vão escolher para o teste. O professor explica que agora os capitães podem selecionar o covil que suas equipes vão enfrentar. De repente, o professor recebe uma notificação e fica surpreso com a rapidez de uma das equipes. Os outros alunos ficam chocados ao verem que o time do nosso herói já fez sua escolha. Um dos estudantes grita em pânico, pois não acredita que eles escolheram logo aquele lugar. Com isso, os companheiros de Si-chan entram em pânico total e começam a gritar para ele cancelar a escolha imediatamente. Mesmo com toda essa gritaria, o jovem mantém a calma, enquanto os outros perguntam se ele perdeu o juízo de vez. Nesse momento, o sistema explica que o exame de graduação é a primeira vez que eles enfrentam um covil de demônios real. Para ganhar pontos, os estudantes precisam derrotar todos os monstros comuns e o mestre poderoso que lidera o lugar. Além disso, completar o desafio em menos de 1 hora garante 20 pontos extras para a pontuação final da equipe. Então vemos que cada nível de dificuldade possui um multiplicador diferente para definir quem será o grande vencedor. Com isso, escolher um covil de rank e tipo rei pode teoricamente dar o máximo de 100 pontos para os participantes. A equipe que conseguir a maior nota de todas vai receber convites diretos para entrar na prestigiada guilda imperial. Já o melhor jogador do grupo ganha um cargo de gerência e um prêmio em dinheiro de 1 milhão de moedas. Nisso, os alunos lembram que o recorde da escola é de 90 pontos e que os covis de rank são muito perigosos. Observando o time rival, todos comentam que o grupo de Gon King tem grande chance de bater esse recorde histórico. De repente, o sistema avisa que uma submissão foi recebida e o garoto de óculos fica surpreso com tamanha rapidez. Olhando fixamente para o painel, o rapaz fica em choque ao notar que a equipe do protagonista foi quem enviou primeiro. Nesse instante, todos descobrem que o herói escolheu enfrentar um covil de rank, deixando a sala em silêncio absoluto. A tela brilha mostrando a confirmação da escolha, usada enquanto o sistema aguarda o aval dos outros membros do time. Gritando, os estudantes dizem que ninguém nunca limpou um lugar desse nível e que ele apertou o botão errado. O amigo do protagonista o segura pela camisa e pergunta desesperadamente se ele tem noção do perigo que acabou de escolher. Totalmente desesperado, o colega de quarto se joga no chão chorando e se perguntando por que caiu no time desse maluco. Nisso, a notificação de confirmação brilha no pulso de cada um perguntando se eles aceitam seguir com essa missão suicida. Com o rosto suado, o rapaz implora para o capitão pensar bem, pois um covil desse nível é algo totalmente fora da realidade dele. Com um olhar sério, o herói confirma que pensou bem e não vai voltar atrás de sua decisão. Nisso, o sistema mostra que o time do presidente do conselho também escolheu um covil de rank. Então a escolha do grupo rival é confirmada, com todos os membros aceitando o desafio de imediato. Os outros estudantes ficam de queixo caído, pois não acreditam que 2 equipes escolheram um nível mais difícil. Com um ar de superioridade, o time do presidente diz que este ano o exame de graduação será selvagem. Uma das garotas do grupo rival zomba dos protagonistas, dizendo que são um bando de fracassados se achando. Enquanto isso, o grupo do herói continua isolado em um canto da sala, sem ninguém para apoiá-lo. Os valentões continuam rindo e dizem que o time dele vai se desfazer antes mesmo do exame começar. Mesmo com toda a zombaria, o amigo de óculos apenas encara o protagonista com um olhar pensativo. Ele percebe uma nova aura de poder no amigo e lembra que ele sempre esteve sob sua proteção na faculdade. Com os olhos brilhando, o rapaz finalmente entende que seu colega de quarto não é mais o mesmo de antes. Então ele aperta o botão de confirmação e diz que vai ficar com seu amigo até o fim por causa dos 4 anos juntos. O outro colega concorda, dizendo que eles vão ficar em último de qualquer jeito, então não faz diferença. O terceiro membro do time fica chocado ao ver que seus amigos aceitaram essa missão maluca. Ele reclama que era para ser o chefe do dormitório, mas agora é o último a tomar uma decisão. Mesmo assim, ele também confirma e diz que já que vão se formar, é melhor ir com tudo de uma vez.
Com isso, o registro da equipe do protagonista é concluído e todos os membros são confirmados para o Covil. O grupo se reúne com o protagonista, que olha para seus companheiros agradecido pela confiança deles. Ele então se desculpa com todos e revela que escolheu o Covil de Rank D para tentar ganhar o prêmio de MVP. Ao ouvir isso, o presidente do conselho estudantil entende que o herói está mirando no topo desde o início. Com um sorriso confiante, o herói diz para seus amigos que eles vão pegar a maior pontuação juntos, mas o presidente do conselho declara que o prêmio de MVP será dele, e a rivalidade entre os dois finalmente começa. O amigo de óculos fica chocado com a ousadia, enquanto o protagonista encara o desafio de frente, sem medo. Com os olhos brilhando em dourado, o rival afirma que só pode haver o mais forte em toda a escola. Uma das integrantes do time do presidente comenta que nunca viu seu líder com aquela expressão no rosto. Nesse instante, a rivalidade entre os dois jovens finalmente vem à tona para todos os alunos. No palco, o reitor sorri e comenta como a juventude é maravilhosa por não ter medo do desconhecido. A garota ao lado dele acha que o rapaz foi confiante demais ao escolher um Covil tão difícil para o time. Nisso, uma tela explica que Covis de Rank D dão um multiplicador de 3 vezes e podem chegar a 150 pontos. Mesmo assim, a dificuldade é muito maior e com a força atual do grupo, essa escolha não foi a melhor. O homem mais velho então lembra que falta apenas meio mês para o exame de combate começar oficialmente. Por causa disso, ele acha que é impossível conseguir uma melhora significativa em tão pouco tempo. Enquanto outros alunos treinam nas salas de simulação, ele apenas torce para que o time do herói se saia bem. A cena muda para o pátio da escola, onde o grupo do protagonista está totalmente exausto no chão. O amigo de óculos reclama que todos estão nas salas de treino, praticando seus poderes e lutando com monstros. Enquanto isso, o protagonista os obriga a fazer coisas como queimada, corrida de velocidade e maratonas. O herói então explica que praticar poderes elementais e combates virtuais não tem sentido neste momento. Ele continua dizendo que quando o medo e o desconhecido os atingirem em um Covil de verdade, a teoria não vai adiantar. O que vai decidir o destino de todos em uma batalha real não é um combo ensaiado, mas sim o instinto de cada um. Com isso, ele revela que todo o treino de fôlego e velocidade serve para aprimorar os instintos do corpo dele. Ele continua explicando que as simulações da escola ajudam muito pouco e o treino de verdade é dentro dos Covis. O jovem então reflete que pessoas normais não têm acesso a esses lugares, apenas os privilegiados. Enquanto isso, vemos seu rival treinando em um Covil real e destruindo monstros com uma espada de luz. A elite faz de tudo para aumentar a diferença de poder e se manter sempre no topo da cadeia alimentar. Desde o momento em que nascem esses jovens, já são destinados a serem os mais fortes de todos. Com isso, eles possuem coisas que pessoas comuns passam a vida inteira tentando alcançar esse sucesso. Um dos amigos do protagonista então pergunta o que eles que não têm nada podem fazer para competir. O herói responde que eles precisam entrar na guilda imperial com a maior pontuação para quebrar essa barreira. Seus companheiros entendem que o exame de graduação é a única chance de superar os privilegiados. Além disso, o rapaz sabe que essa também é a melhor oportunidade para ultrapassar todos eles de uma vez. Com um olhar determinado, ele jura que vai cumprir sua promessa e que eles com certeza vão vencer. Com a promessa de se fortalecer, ele treina sem parar dentro da Torre da Escuridão. Nesse lugar, ele enfrenta feras perigosas. Mesmo apanhando muito, o rapaz continua lutando para se acostumar com a gravidade do local. Faltando 10 dias para o exame, o grupo treina duro na pista de corrida da universidade. De volta à torre, ele revida os ataques das criaturas, mostrando que não vai desistir. Ao mesmo tempo, o presidente do conselho treina sozinho em uma masmorra real de monstros. Restando apenas 5 dias, o time do nosso herói continua o treinamento físico pesado. 3 dias antes do teste, o rival dele parece totalmente confiante para a vitória. Já no dia anterior, nosso protagonista está todo ferido, mas diz que a batalha real começa agora. Depois de tanto esforço na torre, ele finalmente sobe para o nível 16 como assassino relâmpago. Chega então o dia do exame de graduação em 17 de junho de 2157. O jovem guerreiro se prepara e ajusta suas luvas para o desafio que está por vir. Junto de sua equipe, eles parecem confiantes e prontos para mostrar o resultado do treino. Enquanto um drone pede para todos prenderem suas pulseiras, ele termina de se arrumar. De repente, uma luz forte brilha e o sistema anuncia que o exame de graduação começou. Enquanto isso, no prédio da administração da universidade, algumas pessoas importantes chegam. Um dos homens cumprimenta o diretor da universidade que o recebe na entrada. Esse é Gong Lin, o cofundador da Guilda Imperial e pai de Gong Ting. Alguns alunos veem a cena e ficam impressionados com a visita de alguém tão famoso. Logo depois, uma limusine branca para em frente ao prédio, deixando todos curiosos. De dentro do veículo de luxo sai um homem muito elegante de cabelo rosa.
A identidade dele é revelada como Carl Cavendish, o vice-presidente da Federação Global de Guildas. Os estudantes ficam de boca aberta sem acreditar na presença de uma figura tão lendária. Um garoto até comenta que é uma sorte incrível poder ver essas pessoas uma vez na vida. A Federação de Guildas é a organização mais poderosa do mundo, então a presença deles é um grande evento. Em uma sala de controle, um professor explica que 184 alunos estão no exame. 23 equipes escolheram masmorras de rank F e apenas 2 se arriscaram no rank D. Nisso, a secretária-geral Sigrid se pergunta se houve equipes que escolheram o rank. Ela então questiona o diretor se os alunos foram devidamente avisados sobre os perigos. Ele responde que tudo foi explicado e que a maioria dos alunos só tem força para masmorras de rank F. Dentro de uma masmorra de rank F, um guerreiro do tipo raio enfrenta um monstro aquático. No entanto, enfrentar o Lorde do lugar, uma salamandra gigante, é um desafio muito maior. Mas uma masmorra de rank está em um nível totalmente diferente. Isso porque a força de cada monstro ali dentro supera até a de um Lorde de rank F. Um dos estudantes entra em pânico e reclama que o lugar é muito mais difícil do que ele esperava. Enquanto isso, na sala de controle, a secretária pergunta sobre as medidas de proteção aos alunos. O diretor então a tranquiliza, dizendo que os estudantes são o recurso mais valioso da escola. Ele explica que do lado de fora de cada masmorra, pessoal da Guilda Imperial, de prontidão, eles intervirão imediatamente caso algum perigo seja detectado para ajudar os jovens. Além disso, um estudante desesperado pode usar a pulseira para desistir do exame a qualquer momento. A secretária então comenta que mesmo com os riscos, duas equipes escolheram um rank D mais difícil. O diretor sorri e diz que também está ansioso para ver quantos minutos eles vão durar. Ele acredita que aqueles garotos vão acabar desistindo do teste em pouquíssimo tempo. Logo, a equipe do nosso herói chega em um cume nevado e se assusta com algumas criaturas. As criaturas são macacos de asas fantasmagóricas assassinos de rank D, muito assustadores. O protagonista explica que eles são especialistas em ataques aéreos, com velocidades insanas. Por isso ele pede para todos ficarem atentos contra os ataques de mergulho dos monstros. Rapidamente, um bando das criaturas voa na direção deles, preparando um ataque veloz. Nosso herói grita que eles estão vindo e o grupo se prepara para a investida inimiga. Um dos amigos é atingido em cheio e lançado para longe com a força do golpe. Logo em seguida, o colega de óculos também é jogado no chão pelo ataque surpresa. O terceiro companheiro consegue saltar no ar e desviar por pouco do golpe da criatura. Caídos na neve, os rapazes ficam aliviados e chocados por terem sobrevivido ao ataque. De repente, uma das criaturas cai com tudo na neve bem na frente deles. Um dos amigos fica perplexo e se pergunta se o protagonista acabou de fazer aquilo. Então ele percebe que o líder derrotou 3 monstros de rank D sozinho em um instante. Com seus olhos brilhando, ele diz que os amigos ainda não são fortes. Então o jovem pede para eles se protegerem e diz para deixarem o resto com ele. Porém, outro monstro ataca de surpresa e os companheiros precisam desviar de novo, mas um deles não consegue escapar e é jogado com violência contra uma árvore. Um dos amigos finalmente entende que o treino era para eles se defenderem. Enquanto isso, o que se achava o mais forte reclama que agora depende do outro para passar no exame. Com seu corpo coberto de raios, o protagonista ataca os macacos voadores sem piedade. No mesmo instante, um bando das criaturas avança na direção do grupo. Então o jovem guerreiro dispara vários feixes de luz amarela, atingindo muitos inimigos de uma vez. Vendo a cena, um dos colegas finalmente acredita que o rapaz ficou realmente forte. Ele percebe que o líder do time parece um lutador experiente e não mais um simples estudante. Com isso, mais ataques elétricos são lançados pelo ar, acertando em cheio o enxame de monstro. O colega fica chocado e se sente deixado para trás ao ver como o amigo se tornou confiável. De repente, um dos macacos aparece por trás do grupo e um dos rapazes grita para tomarem cuidado. Vendo isso, o amigo, com poderes de fogo, avança para interceptar a criatura no ar. Com sua mão em chamas, ele consegue segurar a perna do monstro antes que ele ataque. O jovem guerreiro então grita, chamando a atenção dos outros 2 amigos para ajudá-lo. Eles percebem que não podem ficar parados e deixar o capitão fazer todo o trabalho sozinho. Um deles se enche de coragem e grita que aquele também é o exame de graduação dele. Outro colega concorda e sua mão começa a brilhar com uma forte energia verde. Usando sua habilidade, ele lança uma armadilha de vinhas na direção de um dos macacos. Os cipós se enrolam na criatura que voava em alta velocidade, prendendo seus movimentos. O monstro fica preso e se debate tentando saltar das vinhas que o seguram. Para a surpresa do rapaz, a criatura consegue se libertar quase que instantaneamente. Então, o amigo de óculos usa sua onda glacial para congelar e atrasar outro inimigo. Ele avisa que conseguiu desacelerar o bicho e pede para atacarem juntos agora. O outro colega concorda e prepara mais um ataque de vinhas para prender o monstro. Eles combinam seus poderes e conseguem imobilizar a criatura com gelo. Vendo a chance perfeita, o mago de fogo se prepara para lançar seu ataque mais forte. Ele salta no ar e dispara uma poderosa explosão de chamas contra o inimigo preso. O golpe atinge em cheio o macaco, causando uma grande explosão de fogo na neve.
A criatura grita de dor enquanto é totalmente envolvida pelas chamas do ataque. Mesmo assim, o rapaz se impressiona com a resistência do monstro que ainda aguenta. Sem desistir, ele lança mais bolas de fogo que explodem ao atingir o inimigo voador. O rapaz de cabelo verde reclama que não consegue mais segurar a criatura com suas vinhas. Logo depois, o colega de óculos também grita que chegou ao seu limite com o poder de gelo. Vendo isso, o mago de fogo decide ir com tudo e cria uma enorme esfera de chamas. Com um grito de fúria, ele declara que aquele é o seu ataque supremo para finalizar o inimigo. Então ele lança a explosão de fusão de chamas, que causa uma detonação gigantesca no local. Após a poeira baixar, um drone aparece e parabeniza o time por derrotar o monstro. Caídos no chão, os amigos comemoram eufóricos por terem conseguido vencer o monstro de ranking, mas nosso protagonista apenas observa a cena em silêncio de cima de uma árvore. No local da batalha, um dos amigos vê o item que o monstro deixou para trás. Empolgado, ele se levanta e diz que derrotar a criatura foi moleza para eles. De repente, o drone anuncia que todos os monstros comuns da masmorra foram derrotados. Na sala de controle, o diretor fica de boca aberta sem acreditar no que acabou de acontecer. Ele não entende como aqueles alunos sem experiência conseguiram matar o monstro de ranking. Os outros membros da federação também observam a cena em silêncio e surpreso. O vice-presidente então comenta que aquele jovem rapaz é bastante impressionante. Com um olhar compenetrado, ele observa o protagonista na tela da masmorra. Ele diz que além de tudo o garoto se parece muito com o velho amigo que ele conheceu. O homem então se lembra do nome do rapaz e percebe quem ele realmente é. Enquanto isso, o pai de Gunting fica com uma expressão séria ao ouvir o comentário. Vendo a reação dele, o diretor também fica tenso, sem entender a situação direito. De repente, o mesmo diretor chama a atenção de todos para a outra equipe de ranking. A tela mostra o time do presidente do conselho lutando contra alguns inimigos. A secretária comenta que a coordenação deles é impecável, parecendo uma equipe profissional. O vice-presidente concorda e diz que a turma de formandos deste ano é impressionante. Com um sorriso de canto, o diretor diz que a batalha está apenas começando. Isso porque em outra masmorra de Ranked, o time rival enfrenta cogumelos venenosos. Uma das integrantes usa uma guitarra para tocar uma música que enfraquece os monstros. Logo em seguida, um dos rapazes concentra energia roxa em sua mão para atacar. Com sua fusão astral, ele dispara um raio que atinge em cheio um dos cogumelos. Enquanto isso, o presidente do conselho se prepara para entrar em ação com sua espada. Com sua espada, ele usa a habilidade de fratura escaldante e cria uma enorme explosão de fogo. Esse é Gonting, um soldado das chamas de Rank C que parece bem confiante. Seus companheiros comentam que os monstros são os mesmos que eles enfrentaram no treino. Um dos colegas até diz que o exame foi manipulado pela família Gong, facilitando tudo. Com isso, o time do presidente segue em frente para lutar contra o chefe da masmorra. Enquanto isso, no outro cenário, o time do protagonista caminha por uma nevasca pesada. Nosso herói então se vira com um olhar sério e determinado para o que vier pela frente. O grupo finalmente chega ao topo da montanha e um deles fica chocado por terem conseguido. Lá, eles encontram o Lorde do lugar, o macaco fantasma da geada, que está se alimentando. Os amigos ficam apavorados com o tamanho do monstro e temem levar um golpe dele. A criatura então se vira para eles com seus olhos vermelhos brilhando de raiva. O colega de óculos entra em pânico e grita desesperado que o bicho está olhando para ele. Com o rugido, o macaco gigante avança e os rapazes correm com medo da investida. Mas nosso protagonista o intercepta com um chute de raio devastador bem no rosto. O golpe lança a criatura para o alto, que cai com força total na neve logo em seguida. Sem perder tempo, o jovem guerreiro salta na direção do inimigo para continuar o ataque. Com outro chute poderoso, ele acerta em cheio a cabeça do macaco gigante no ar. Então ele desfere uma sequência de golpes de raio, finalizando a criatura rapidamente. Os amigos ficam boquiabertos, sem acreditar que o líder matou o monstro tão fácil. Após a vitória, ele ganha 200 de experiência e um item de pele do macaco. O rapaz acha estranho que o Lorde de uma masmorra Rank D deu tão pouca experiência. De repente, um dos colegas grita animado por ter encontrado um monte de cristais de mana. Ele mostra um buraco em uma árvore que está cheio dos cristais azuis brilhantes. Pelo tamanho, eles percebem que são cristais de mana de nível médio, muito valiosos. Os companheiros ficam eufóricos e já sonham em ficar ricos vendendo todo aquele tesouro. Vendo a cena, nosso herói fica preocupado e grita para eles esperarem um pouco. Mas um dos amigos toca em um dos cristais que começa a brilhar intensamente. O reflexo de todos aparece na superfície do cristal, enquanto a luz aumenta. O protagonista também é refletido e fica assustado com o que está para acontecer. Do nada, o chão ao redor se enche de espinhos de gelo, revelando uma armadilha. A armadilha congela o mago de fogo e o drone em espinhos de gelo, prendendo eles no lugar. Com isso, a transmissão deles é cortada e a sala de controle perde o sinal da equipe. O diretor sorri satisfeito e diz que eles caíram na armadilha de um monstro inteligente. Nisso, o vice-presidente se preocupa
e acha que a equipe de resgate precisa intervir, mas o reitor pede calma e fala para darem um pouco mais de tempo aos estudantes. Ele explica que os sinais vitais de todos estão estáveis e ninguém mostrou querer desistir. Por isso, a decisão de sair do exame deve ser deixada nas mãos dos próprios participantes. De volta à masmorra, o colega de óculos espirra por causa do frio intenso do local. Ele reclama da temperatura, mas agradece por sua classe ter resistência contra gelo. De repente, uma figura sombria e imponente surge das sombras, bem na frente dele. O monstro se revela como um Lorde de Gelo e o rapaz se pergunta se ele é o chefe dali. A criatura encara o jovem com seus olhos brilhantes. O Lorde esquelético flutua no ar com um ar ameaçador e cristais de gelo ao redor. O amigo de óculos o reconhece do manual de monstros e explica suas habilidades de gelo. Essa criatura é um Rei-Lich da Geada, um Lorde de Rank 6 que usou a armadilha nele. Apavorado, o rapaz diz que não tem como lutar contra um monstro tão raro e poderoso. Ele vê que o protagonista está preso no gelo e sabe que precisa se apressar para ajudar, mas enquanto corre, um espinho de gelo atinge em cheio sua perna, o ferindo gravemente. Com o ferimento, ele grita de dor e acaba caindo de cima da plataforma de gelo. O Lorde Esquelético apenas observa a cena com um sorriso maligno em seu rosto. A pulseira dele detecta o ferimento e pergunta se ele deseja desistir do exame. Mas o jovem grita que não vai desistir, pois precisa descongelar seu amigo agora. Com isso, ele usa uma habilidade para purificar e remover os efeitos negativos do gelo. Porém, antes de conseguir, o Lorde o ataca pelas costas com um espeto de gelo. O rapaz cai derrotado na neve e a purificação acaba falhando por causa do ataque. Vendo o desespero do estudante, o Rei-Lich solta uma gargalhada de pura maldade. Então, o Lorde ataca outro colega preso e a pulseira dele também apita em alerta. Mesmo com a pergunta para desistir, o rapaz de óculos parece determinado a continuar. Ele se lembra de como sempre fugiu dos desafios e foi deixado para trás por todos. Ele também recorda do amigo o ajudando e sabe que eles apostaram tudo para chegar ali. Ele reflete que contra todas as chances, essa é a oportunidade de mudar sua vida. Com seus olhos brilhando em azul, ele grita que não há como ele desistir agora. Então o jovem usa sua habilidade para tentar libertar o amigo congelado na sua frente. Mesmo com dor, ele se esforça ao máximo para concentrar energia de purificação. Mas o Lorde da masmorra não fica parado e lança um ataque de gelo na direção dele. A energia atinge o protagonista preso, que começa a reagir dentro da prisão de gelo. De repente, o bloco de gelo começa a rachar por todos os lados com um brilho intenso. O amigo grita com toda a força para conseguir libertar seu companheiro da armadilha. Então os olhos do nosso herói brilham em amarelo e ele quebra o gelo por conta própria. Na velocidade da luz, o rapaz se liberta da prisão de gelo com uma força impressionante. Vendo a cena, o Rei-Lich fica totalmente surpreso por ele ter conseguido escapar. Rapidamente, ele corre para ajudar seu amigo que está caído e ferido no chão. O colega então diz que no final das contas, ele teve que se libertar sozinho. Mas o protagonista o tranquiliza dizendo que a ajuda dele foi essencial para o plano. Ele avisa que o monstro é poderoso e que não podem ser congelados de novo. Com isso, o chão da montanha começa a tremer com uma nova e grande ameaça. O Rei-Lich então prepara seu ataque mais forte, uma giga nova de gelo devastadora. Vendo o poder imenso, o protagonista e seu amigo ficam chocados na beira do penhasco. A criatura esquelética solta uma risada maligna enquanto prepara seu golpe final. O colega de óculos entra em pânico, pois sabe que não há como desviar daquilo. A esfera de gelo cresce rapidamente e se prepara para destruir tudo ao redor. Com isso, uma explosão gigantesca de gelo e neve cobre toda a montanha de uma vez. O Lorde Esquelético voa pelos céus, acreditando ter vencido a batalha facilmente, mas de repente ele para no ar e parece surpreso com algo que viu lá embaixo. Olhando para a cratera, ele vê uma figura se movendo no meio de todo o gelo. Lá está nosso herói com uma nova classe que o torna imune a ataques de gelo. Vendo isso, o Rei-Lich fica completamente chocado e furioso com a cena inesperada. O amigo então pergunta o que aconteceu com seu poder e sua classe de assassino. Ele se questiona se o companheiro é um caso raro de 1 em 1 milhão de despertados. Nosso herói então se revela como um despertado de classe dupla, surpreendendo a todos. Ele então se desculpa por julgar mal a situação e colocar seus amigos em perigo. Com o punho cerrado, ele promete que essa situação perigosa vai acabar agora mesmo. A troca de classe é concluída e ele se torna um demônio abissal, prometendo acabar com tudo. Seu colega de óculos fica totalmente chocado com a nova aparência e poder do amigo. Normalmente, um despertado só pode ter uma única classe de poder em toda a sua vida. No entanto, existe uma chance rara de despertar duas classes diferentes ao mesmo tempo. Esses despertados de classe dupla são extremamente raros e procurados por todas as guildas. O colega então percebe que seu amigo na verdade possui mais de duas classes. Ele conta a primeira classe, que é a de assassino elemental de raio, que ele já conhecia. Logo em seguida, ele lembra da segunda classe do tipo gelo com a máscara de caveira. E agora ele vê a terceira classe com uma aura roxa e uma espada gigante. E todas as suas classes são incrivelmente fortes, deixando seus status no máximo.
Com um salto poderoso, ele avança na direção do Lorde da Masmorra para o ataque. Com o único golpe de sua espada, ele corta o Rei Lich ao meio com facilidade. O colega mal consegue acreditar na cena vendo a aura esmagadora do monstro sumir. A criatura esquelética grita de dor e desespero com a força do golpe recebido. Com sua calamidade tripla, ele finaliza o Lorde, que desaparece completamente. O corpo do Rei Lich se despedaça em vários pedaços e sua energia se dissipa. Com a vitória, ele sobe para o nível 17 e ganha um item do monstro derrotado. O amigo de óculos ainda está em choque por ele ter derrotado um Lorde Rank 6 sozinho. De repente, o protagonista se lembra dos outros dois amigos, que ainda estão congelados. Desesperado, o colega percebe que se esqueceu totalmente dos outros companheiros. Então o rapaz usa sua habilidade e consegue finalmente devorar o Lorde derrotado. Uma energia vermelha surge em sua mão enquanto ele se prepara para absorver o poder. A essência da criatura é sugada para dentro dele em um processo de devoração rápido. Com o punho fechado, ele termina de absorver todo o poder do Rei Lich para si. O sistema então anuncia que a devoração foi concluída e ele ganhou uma nova classe. Com um olhar sério, ele percebe que o drone foi congelado antes da grande explosão. Dessa forma, ele acredita que suas novas habilidades não foram reveladas para ninguém. Enquanto pensa nisso, a tela da sala de controle começa a falhar com um chiado estranho. Com a devoração, o sistema mostra que sua classe de assassino subiu de nível e ganhou uma estrela. Nosso protagonista fica surpreso, pois não sabia que podia ganhar estrelas para os atributos. Enquanto isso, a equipe de Gongting enfrenta o chefe de sua masmorra, uma planta carnívora gigante. Um dos membros fica desesperado com a força do monstro e decide usar todo o seu poder. Outro colega reclama que o chefe é muito resistente e seus ataques elétricos não estão funcionando. Os raios atingem a criatura, mas ela nem sente o dano, mostrando sua grande defesa. Com um golpe de vinha, a planta gigante joga todos para longe, se libertando dos ataques. Caído no chão, um dos rapazes se apavora, pois nunca enfrentaram algo tão forte nos treinos. Com isso, a única esperança do time agora é o seu líder, o presidente do conselho. Seus companheiros então transferem todo o seu poder para ele, aumentando seus atributos. Com seus olhos brilhando em chamas, o jovem diz que o poder acumulado já é suficiente. Então ele avança em alta velocidade na direção do monstro com suas espadas em chamas. O rapaz desfere vários golpes na criatura, acertando seus pontos vitais com precisão. Com um grito furioso, ele se prepara para dar o golpe final e acabar com a luta. Uma luz intensa sai de sua espada, mostrando o poder de seu ataque especial. Usando sua explosão da lâmina da tristeza, ele cria uma detonação de fogo gigantesca. Após a vitória, seus companheiros comemoram e o chamam de lenda por sua força incrível. O drone parabeniza a equipe por limpar a masmorra em apenas 35 minutos. Com isso, eles conseguem 150 pontos e quebram o recorde da escola. No corredor da escola, um dos estudantes comenta sobre o tempo das masmorras. Ele debocha dizendo que qualquer um que saísse agora seria um desistente. No entanto, alguns estudantes saíram bem traumatizados da prova. Uma garota chora de medo, pois os monstros eram aterrorizantes. Então o grupo do valentão percebe que o time do nosso herói já está ali. Com isso, o rapaz dá um sorriso de canto. Ele fala que, como esperado, a equipe do City desistiu da prova. Nosso protagonista apenas encara o cara que vem em sua direção. Em seguida, o provocador continua zombando do grupo por não terminar o exame. Mas o líder do grupo de valentões manda seu colega parar com a briga. Ele avisa que o vice-presidente chegou e eles devem cumprimentá-lo. Nesse momento, um homem importante parece muito impressionado com algo. O vice-presidente diz que testemunhou um desempenho incrível hoje. Com isso, ele e seus acompanhantes caminham pelo corredor da escola. O grupo de valentões acredita que o homem está vindo falar com eles. Ansioso, o líder estende a mão para cumprimentar a figura importante. Porém, o homem passa direto pelo time e vai na direção de outra pessoa. O vice-presidente se aproxima do nosso herói para surpresa de todos. Ele parabeniza o rapaz por limpar uma masmorra em 21 min. O homem diz que aquilo é um feito brilhante para um estudante novato. O valentão entra em choque ao saber que eles limparam a masmorra de Rank D. Ele fica ainda mais chocado, pois fizeram isso em apenas 21 minutos. Nosso herói reconhece o homem como Karka Vendish, vice-presidente. O poderoso homem pergunta o nome do rapaz e diz que a viagem valeu a pena. Em seguida, ele também elogia o jovem mestre da família Kong. O homem diz que o mestre da guilda Gonglin o ensinou bem. Mesmo assim, o pai do jovem parece bem sério. O vice-presidente então se despede, dizendo que já está ficando tarde. Ele parabeniza o diretor por encontrar dois prodígios tão raros na escola. O diretor então anuncia que, por causa do empate perfeito na pontuação, ambas as equipes estão empatadas e todos estão qualificados para entrar na guilda do Império. Com isso, todos os estudantes comemoram a chance de uma vida nova. Ele também anuncia que os capitães dividirão o prêmio de 1 milhão de MVP. Nesse momento, os dois rivais se encaram com um olhar sério e desafiador. Nosso herói fica preocupado, pois contava com o dinheiro para pagar uma dívida. No entanto, o outro capitão diz que só pode haver um único campeão. Com isso, ele exige uma luta 1 contra 1 para decidir o verdadeiro vencedor. O diretor e o colega de equipe ficam completamente surpresos. Até mesmo o vice-presidente e seus acompanhantes se espantam.
O diretor tenta impedir dizendo que a avaliação já acabou, mas nosso herói interrompe o diretor com uma condição para a luta. Ele então pergunta se poderá ficar com todo o prêmio de 1 milhão caso vença. Ouvindo a pergunta, o diretor fica totalmente sem palavras. O rival aceita o desafio na hora e diz que ele pode levar todo o dinheiro. O vice-presidente acha a situação toda muito interessante e divertida. Ele diz que a apresentação dos dois jovens prodígios ainda não terminou. O rival então pergunta ao protagonista como eles resolveram essa disputa. Em outro lugar, um homem disse que não esperava uma pontuação perfeita. Ele disse que tomou uma boa decisão e perdoou a dívida de 1,5 milhão. Nosso herói apenas escuta o homem enquanto segura um copo em suas mãos. Porém, ele recusa a oferta e diz que uma dívida sempre deve ser paga. O homem de cabelo azul então diz que veio hoje para falar duas coisas. O rapaz pede uma semana de extensão para pagar o que deve por causa do empate. Ele explica que em uma semana terá uma luta de desempate fora da escola. O homem fica chocado ao saber que eles lutarão em uma caverna selvagem. O jovem diz para não se preocupar, pois vencerá e conseguirá o dinheiro. Ele oferece os materiais da caverna como juros pela semana de espera. O homem fica impressionado com a coragem e foco do rapaz em sua dívida. Em seguida, ele diz que há uma segunda razão mais importante para a visita. Nosso protagonista aguarda atentamente para ouvir o que o homem dirá. O homem de óculos escuta toda a proposta com uma atenção impressionante. Então, ele revela o segundo motivo de sua visita naquela noite. Ao ouvir a revelação, o homem de óculos começa a suar de nervoso. O rapaz continua explicando a situação com uma expressão bem séria. Com isso, o homem se levanta da cadeira completamente chocado com a notícia. A cena então muda para a tarde de 17 de junho em uma escola secundária. Uma garota comemora muito feliz pois o exame final finalmente acabou. Com isso, as tão esperadas férias de verão finalmente começaram. De repente, a jovem parece se lembrar de algo muito importante. Ela lembra que hoje é o dia da avaliação de formatura de seu irmão. Vemos um flashback de 4 anos atrás com o rapaz feliz na universidade. Sua irmã mais nova fica super animada para ele ser um despertado. Ele então promete que vai entrar em uma guilda e dar uma vida melhor para ela. Além disso, o jovem promete descobrir a verdade sobre o sumiço dos seus pais. A irmã ficou orgulhosa e diz que ele se tornará o melhor despertado de todos. Porém, o tempo passou e ele ainda não havia despertado seus poderes. Sua irmã tenta animá-lo, dizendo que está tudo bem e que ele não precisa se preocupar. Mesmo triste, o rapaz sorri e diz que só precisa continuar se esforçando. Mas no final das contas, ele foi o único de sua turma que não despertou. Ela pensa em como ele deve ter se sentido sozinho, mas nunca demonstrou nada. Nesse momento, uma de suas amigas se aproxima e a chama para conversar. A colega pergunta se ela ouviu a notícia sobre os dois gênios da universidade. Ela conta que ambos tiveram notas perfeitas e que a cidade ficará famosa. A amiga então pergunta se o irmão dela não estuda naquela mesma faculdade. De repente, um garoto de cabelo rosa se aproxima e cumprimenta a jovem. Ele a convida para sair, dizendo que reservou um quarto privado para eles. A amiga fica chocada e pergunta desde quando ela conhece o ídolo da escola. Sem responder nada, a jovem simplesmente ignora o rapaz e sai correndo. Sua amiga não entende nada e pergunta por que ela está correndo tão rápido. A garota chora pensando que seu irmão não despertou enquanto os colegas são famosos. Com isso, ela decide que precisa correr para casa e preparar um banquete para animá-lo. A cena então muda para a noite do mesmo dia em um apartamento alugado. Vemos uma mesa cheia com um banquete delicioso e muito bem preparado. O rapaz fica surpreso e pergunta como ela conseguiu tempo para fazer tudo aquilo, enquanto come a irmã comenta que o cheiro da comida está incrível. A televisão da sala então começa a transmitir as notícias da noite. Mesmo com a notícia, o jovem continua comendo tranquilamente e com um sorriso. A irmã o observa e pensa que ele está fingindo ser forte para não preocupá-la. O jornal anuncia que a avaliação teve um resultado raro de 2 campeões. A repórter diz que 2 estudantes gênios levaram suas equipes a notas perfeitas. A repórter elogia um dos líderes de equipe, que foi o estudante Sitien. Com isso, a garota olha para a televisão totalmente chocada com a notícia. Ela não acredita que o estudante com a nota perfeita. Então a cena muda para um chicote ensanguentado no chão de um lugar escuro. Um homem diz que preparou o palco e até convidou a plateia para a apresentação, mas ele diz que o jovem estragou toda a apresentação que ele havia preparado. Ele grita que o rapaz não só não venceu como perdeu para um pirralho qualquer. Ele avisa que a partir de agora o jovem não tomará mais as próprias decisões. O pai diz que já que o filho não resolve as coisas, ele mesmo fará isso. Ele declara que o primeiro lugar só pode pertencer à família Gong de qualquer jeito. De volta às notícias, a repórter fala sobre o raro resultado de 2 campeões. A notícia mostra o vice-presidente elogiando a avaliação na frente da mídia e então elogiou especificamente um dos líderes de equipe, o estudante Sitien. A jovem fica em choque ao ouvir o nome de seu irmão na televisão. Ela não acredita que o gênio da avaliação é na verdade seu irmão.
O vice-presidente diz que o desempenho do rapaz deixou uma forte impressão. A irmã então se vira e pergunta se o Sishen da TV é realmente ele. O rapaz continua comendo e confirma que sim. Com o choque, a garota acaba derrubando seus talheres no chão do apartamento. Nesse momento, um raio ilumina o céu e o prédio onde eles moram. Ela pensa em seu irmão e como ele saiu na avaliação de formatura. Ele não só conseguiu nota perfeita, mas também foi elogiado pelo vice-presidente. Os dois irmãos ficam em silêncio na mesa de jantar por um instante. A jovem começa a chorar de felicidade, pensando em seu irmão bobo. Uma lágrima escorre de seu olho enquanto ela dá um sorriso de alívio. O rapaz percebe a emoção da irmã e pensa que finalmente chegou ao topo. Então a cena muda para um restaurante chique na noite da avaliação de combate. O vice-presidente está jantando e elogia a carne premium que está comendo. Com um sorriso no rosto, ele pergunta a alguém sobre o progresso de uma missão. Uma mulher chamada Kite está sentada na sua frente, esperando para falar. Então ela entrega uma pasta com todos os relatórios que compilou. A pasta é ultra secreta e fala sobre o devorador que não foi exposto. O relatório sugere que eles podem já ter sido notados pelo tal devorador. O homem diz que ela fez um bom trabalho e a convida para comer primeiro, porém a mulher diz que ainda há mais uma coisa que ela precisa relatar. Ela notou um indivíduo suspeito que fez contato com ele há pouco tempo. A mulher explica que o aumento de poder desse cara em tão pouco tempo é algo completamente anormal e fora do comum para qualquer despertado. A cena muda para a Torre do Diabo, onde nosso herói está como assassino de raios. O rapaz se adaptou à gravidade e sua classe de assassino ganhou uma estrela. Isso significa que nenhuma de suas 4 classes atingiu o limite máximo ainda. Com a estrela que ganhou, ele aumentou sua velocidade, que agora está no nível de um assassino rank A. Mesmo assim, ele ainda encontra dificuldades em uma paisagem congelada. Criaturas que se parecem com panteras o cercam enquanto um leão surge no topo da montanha. Mesmo com sua força, o rapaz ainda não consegue acertar o Lorde daquele andar. Então as leoas avançam para cima dele com muita raiva e velocidade. Nosso herói então se prepara para usar uma de suas habilidades de assassino de raios. Com isso, o raio amarelo é disparado em alta velocidade na direção das criaturas. Ele percebe que as habilidades do Rei Leão são estranhas e sempre que tenta atacar algo, acontece. O alvo que ele ia acertar simplesmente desaparece em um flash de luz roxa. Em seguida, o inimigo reaparece ao lado da leoa mais distante dele, num piscar de olhos. Os inimigos se reposicionam, mantendo 2 leoas para combate próximo e 2 à distância, e o Rei Leão sempre se mantém o mais longe possível dele durante todo o combate. O rapaz percebe que, apesar de ser o chefe, ele nunca suja as próprias mãos na luta. Com isso, o jovem se pergunta qual exatamente a classe daquele Rei Leão. Sem tempo para pensar, uma das leoas avança novamente para atacá-lo com tudo, mas ele é rápido e consegue segurar a boca da criatura. A criatura de energia roxa é então esmagada pelo golpe elétrico do rapaz. No entanto, o monstro usa o mesmo truque de novo e desaparece bem na sua frente. Toda vez que ele tenta finalizar uma leoa, ela simplesmente some no ar, e então ela reaparece sã e salva ao lado do seu rei como se nada tivesse acontecido. Assim que ele para de se mover, outra criatura avança para atraí-lo para um novo ataque. O jovem então se prepara mais uma vez para tentar acertar o inimigo que se aproxima. Ele dispara em alta velocidade. Os inimigos mantêm sua formação e se coordenam de maneira perfeita no campo de batalha. A batalha continua com ataques infinitos e uma defesa incessante. Os monstros continuam desaparecendo e mudando de posição. Elas correm pela montanha usando seus portais para se moverem de forma imprevisível, e em seguida as criaturas voltam a atacar, repetindo o ciclo de novo. Ele se esquiva no último segundo, parecendo já cansado daquela luta sem fim. Aquele ciclo sem fim é uma clara guerra de desgaste lançada contra ele pelos inimigos. Ofegante e suando, o jovem percebe que aquele inimigo é mais esperto do que parecia. Ele entende que o Rei Leão está apenas brincando com ele o tempo todo. De repente, o protagonista parece ter uma ideia e para por um momento para pensar. Ele se pergunta por que está tentando competir em velocidade com aqueles monstros. Uma tela de carregamento surge e ele começa a trocar de classe no meio da luta. Com uma aura de gelo, o envolvendo, ele diz que já que eles não querem lutar de frente, ele então usará uma classe de mago para finalmente lidar com todos eles. A troca de classe é concluída e ele se torna o poderoso Rei Esqueleto Gélido. Flutuando no ar, o herói lança sua primeira habilidade, o Espinho de Osso de Gelo. Do chão, espinhos de gelo gigantes surgem e as criaturas desviam rapidamente do ataque. O Rei Leão observa de longe enquanto as leoas continuam fugindo do ataque de gelo. Ele sabe que magos são frágeis em combate próximo, mas se destacam em controle de área. Mas o Rei Leão ruge e consegue repelir os espinhos de gelo. Uma explosão roxa intercepta o ataque de gelo e o impede de atingir o alvo. As criaturas mais uma vez usam o portal para escapar e se reposicionar na luta. O chefe e suas leoas se reagrupam em volta do portal, notando algo estranho. Com um sorriso, ele diz que finalmente forçou todos a entrarem em seu alcance de ataque. De repente, um espinho de gelo gigante perfura a cabeça do Rei Leão. Flutuando, ele invoca sua habilidade, a bomba de explosão de gelo. Com um olhar determinado, ele avisa que não haverá mais para onde eles fugirem.
O Rei Leão urge em desespero enquanto um ataque gigantesco se aproxima dele. A gigantesca bomba de gelo atinge o chão e causa uma explosão de luz. A luz da explosão é tão forte que toma conta de toda a tela. Por um momento, os corpos das criaturas são completamente congelados pela massiva explosão de gelo. Antes da poeira baixar, ele já troca de classe de novo. Em sua nova forma, ele declara que a batalha no primeiro andar da Torre do Diabo termina exatamente agora com um sorriso confiante em seu rosto. Sua nova classe, Guerreiro Estelar, usa o golpe de gravidade triplo em modo hipermáximo. O golpe de energia roxa acerta os monstros congelados e estilhaça todos eles. Após o golpe final, os corpos dos monstros começam a desaparecer lentamente. Com o brilho final, criatura se desfaz em partículas de luz no chão congelado. Com a batalha vencida, nosso herói finalmente pode descansar um pouco. Uma tela de vitória surge e ele sobe para o nível 24, ganhando item. Sobre o corpo do Rei Leão, uma notificação de devorável aparece. Então ele se aproxima do corpo e uma luz brilhante começa a sair de sua mão. Ele pergunta qual era exatamente a classe daquele monstro que enfrentou. Com sua habilidade, o rapaz começa a extrair a essência da criatura. A energia roxa e vermelha flui para sua mão formando um pequeno orbe. Em seguida ele fecha a mão e absorve completamente a energia do inimigo. Uma carta de arquivo surge em sua mão, revelando a classe do monstro Mestre das Feras. O jovem fica surpreso, pois é a primeira vez que ele encontra essa classe. Ele entende porque o Rei Leão nunca o atacou diretamente na batalha. Aquela criatura dependia de seus subordinados e de sua habilidade de teleporte. O rapaz lê que a habilidade de teleporte espacial é na verdade muito útil. Ele parece ter uma ideia ao ler a descrição das habilidades. Ele nota que para conseguir um contrato com uma fera é preciso usar métodos cruéis. De repente, o ambiente ao seu redor começa a mudar e o gelo desaparece. Ele se pergunta se essa é a verdadeira aparência do primeiro andar da torre. Ao ver um esqueleto no chão, ele se questiona sobre o que aconteceu naquele lugar. De repente, uma luz vermelha surge no meio do deserto, chamando a atenção dele. Com um brilho intenso, a porta para o segundo andar finalmente aparece, mas de repente, um par de olhos roxos surge na escuridão, rosnando para ele. O jovem se vira rapidamente ao ouvir o barulho vindo de trás dele. Ele então percebe que os olhos brilhantes estavam vindo de uma pilha de ossos. Dentro dos ossos, ele encontra um pequeno filhote de leão acorrentado, e assustado, ele fica surpreso e se pergunta se aquele é um filhote de leão solitário. Ele então prepara seu ataque de raio para lidar com o último inimigo. Ele nota que mesmo com a morte do rei, o filhote não desapareceu. Olhando mais de perto, ele vê que o filhote está preso. Com uma expressão séria, o jovem decide quebrar as correntes do pequeno animal. O filhote fica apavorado ao ver o ataque de raio se aproximando dele. O golpe então destrói as correntes e finalmente liberta a pequena criatura. O pequeno leão cai no chão um pouco confuso, mas agora livre das correntes. Com um olhar calmo, ele diz que irá deixar o filhote voltar para a liberdade. O rapaz então pergunta se aquele lugar desolado é a terra natal do filhote. Ele diz que entende o sentimento de perder tudo e ter sua casa destruída. A pequena criatura o encara com seus olhos grandes e parece entender seus sentimentos. Ele então se vira para ir embora e diz que é hora de seguir para o próximo andar. Quando ele estava quase saindo, um som estranho chama sua atenção de novo. Uma tela surge mostrando um pedido de contrato com 100% de sucesso. O rapaz se vira surpreso sem entender o que está acontecendo ali. O filhote chamado Leo está pedindo para assinar um contrato com ele. Ele então pergunta para o pequeno leão se ele realmente quer segui-lo. Com um pequeno rugido, o filhote confirma seu desejo de ir com o rapaz. Ele avisa que vai conquistar todos os andares e os monstros ficarão mais fortes. E pergunta se ele pensou direito, pois o filhote pode se machucar. O pequeno leão não se intimida e responde com um rugido, ainda mais determinado. Com um suspiro, o rapaz finalmente diz que entendeu a decisão do filhote. Seus olhos brilham em roxo e ele finalmente consente em assinar o contrato. Um símbolo de estrela surge em seu olho e o contrato com Leo é estabelecido. A carta de classe de Mestre das Feras é atualizada e suas habilidades passivas são ativadas. Com um sorriso, ele chama seu novo companheiro e diz que eles irão juntos. Andando em direção ao portal, ele avisa para o filhote se proteger durante as lutas. Nosso herói então entra no portal laranja para o próximo andar da torre. Ao sair do outro lado, ele já sente a diferença de temperatura do novo ambiente. O segundo andar é um inferno de rochas e lava por todos os lados. Suando muito, ele reclama do calor e diz que sente que vai derreter a qualquer momento. O pequeno Léo olha para a lava com curiosidade sem entender o que é aquilo. Olhando em volta, ele se pergunta o que eles vão encontrar naquele novo andar. De repente, uma luz forte toma conta de tudo ao seu redor. Com um brilho vermelho em seu olho, ele é pego de surpresa. Em um piscar de olhos, um golpe poderoso atinge seu peito em cheio. Com o rosto ensanguentado, ele fica em choque com a derrota instantânea. O rapaz então acorda gritando em sua cama, percebendo que tudo foi um sonho. Assustado, ele se pergunta que tipo de monstro o derrotou tão facilmente. Uma gota de suor escorre seu rosto enquanto ele tenta se acalmar do pesadelo. Nesse momento, sua irmã o chama do outro lado da porta para o café da manhã. Na mesa, uma refeição completa com lamen e frutas frescas. Ele fica surpreso com o banquete enquanto a jovem se prepara para sair.
Ela o lembra de lavar a louça e estender as roupas depois de comer. O irmão pergunta onde ela vai com pressa e ela diz que é para seu trabalho de verão. Confuso ele, a lembra que disse que cuidaria de todos os assuntos de dinheiro. A garota responde que não pode ficar para trás agora que ele chegou ao topo. Então ela se despede e o deixa sozinho com todas as tarefas de casa. Sem reclamar, ele começa a lavar a pilha de louça suja que estava na pia. Em seguida, ele vai para a sala e começa a estender as roupas no varal. Pensativo, ele reflete em como sua irmã sempre foi desse jeito esforçada. Olhando uma foto dos dois, ele pensa como ela é forte, apesar de ser só uma criança. Ele sente que na verdade é ela quem sempre cuidou dele o tempo todo. O jovem se preocupa, pois não poderá ficar ao seu lado por muito mais tempo. Ela é a única pessoa no mundo com quem ele realmente se preocupa de verdade. De repente, ele para e parece ter uma ideia para resolver seu problema. Com a mão na cabeça, ele acredita ter encontrado uma possível solução. Com o seu poder, ele abre um portal e o pequeno Léo cai de dentro dele. O herói fica em choque ao perceber o que acabou de fazer por acidente. Ele conseguiu invocar sua fera da Torre do Diabo para o mundo real. Logo em seguida, o pequeno leão começa a fazer uma bagunça por toda a casa. O rapaz percebe que pode usar Léo para proteger sua irmã enquanto estiver fora. Ele se lembra que a garota sempre gostou de animais e talvez aceite o filhote. Um barulho alto de algo quebrando vem da cozinha e chama sua atenção. Com cuidado, ele vai até a porta para espiar o que está acontecendo lá. Ele encontra o leãozinho mastigando pratos e fazendo a maior bagunça. A cena então muda para uma rua. Ao entardecer, em outra parte da cidade, alguém parece ter se chocado contra um poste de energia com força. O homem ferido ofega e pede para seu inimigo ficar longe dele. Uma criatura sombria o currala e ele pergunta o que é aquela coisa. Em um instante a sombra ataca e perfura as costas do homem sem piedade. Com o rosto ensanguentado, ele não acredita no que está acontecendo. No reflexo de seu olho, a criatura monstruosa o encara de volta. A barra de carregamento mostra que o homem está sendo devorado pela criatura. A cena muda para a irmã do nosso herói esperando no ponto de ônibus. Cansada do trabalho, ela reclama de como é exaustivo ficar de pé. Enquanto caminha por um beco, ela se pergunta: seu irmão vai gostar da bebida que comprou? A jovem continua seu caminho por aquela rua deserta e escura sem... De repente ela para e se vira sentindo que alguém a estava observando. Com uma expressão surpresa, ela ouve uma voz familiar dizendo que finalmente chegou. Na sua frente, um grande e brilhante buquê de rosas vermelhas é exibido. Um rapaz de cabelo rosa chamado Jim do Oxin estava esperando por ela com as flores. Ele disse que alugou o último andar de um prédio para um encontro com ela hoje. Com um olhar desconfiado, a garota pergunta como ele descobriu onde ela morava. Ele se gaba dizendo que foi fácil, já que seu pai é o diretor do hospital. Ela então se vira e diz que são de mundos diferentes e para ele nunca mais a procurar. Mas o rapaz a impede segurando seu pulso com muita força e raiva. Ele reclama que se esforçou muito e que ela o está desrespeitando na frente dos amigos. A jovem pergunta por que deveria respeitá-lo e o chama de assustador por persegui-la. O rapaz fica furioso e pergunta que ela pensa que é para tratá-lo daquele jeito. Com o rosto distorcido de raiva, ele a ameaça, dizendo que pode acabar com ela, mas antes que ele pudesse fazer algo, a garota o acerta com uma cabeçada no rosto. Com o nariz sangrando, ele cai no chão e ela manda ir checar o cérebro no hospital. Ela então grita para ele parar de incomodá-la, pois ele arruinou seu dia. De volta para casa, a jovem encontra uma surpresa esperando em seu quarto. Ela segura o pequeno Léo em suas mãos e fica encantada com a fofura dele. Seus olhos se transformam em corações e ela fica completamente apaixonada pelo filhote. Abraçando o animalzinho, ela pergunta ao irmão onde ele comprou uma fera tão fofa. O rapaz diz que o nome dele é Léo e que ela cuidará dele. A partir de agora, ela nota que apesar de pequena, a juba de Léo já é bem longa para um filhote. Empolgada, a garota decide que vai tirar uma licença de adoção para ele amanhã. O herói sorri aliviado por ela ter gostado do presente e por sua segurança. Nesse momento, o celular do nosso herói recebe uma nova notificação importante. Com um olhar curioso, ele pega o aparelho para ver o que havia recebido. Um pequeno sorriso surge em seu rosto ao ler o conteúdo daquela mensagem. Seu pedido foi finalmente aprovado e agora seu plano pode seguir sem problema. Ele declara que seu próximo passo é vencer o desempate em 6 dias. 6 dias depois, na floresta Greenlight, o dia do desempate finalmente chega. Um examinador de óculos anuncia que os detalhes da avaliação serão revelados. Ele informa que o teste será na caverna do Diabo Selvagem, uma masmorra de rank D. Os dois candidatos serão avaliados ao mesmo tempo, dentro da mesma masmorra. Por ser perigoso, 3 membros da guilda foram chamados como examinadores. Eles protegerão e avaliarão os candidatos em tempo real, e um deles é o Ivan. A outra examinadora é Kayu, uma atiradora nuclear da guilda Olho Divino. E o último é Yuta Sato, um guerreiro estelar, experiente da guilda Infeng. O resultado final dos dois será determinado pela pontuação desses 3 examinadores. O vice-presidente sorri e espera que eles cumpram bem suas funções, sem deixar rastro.
O homem então pergunta por que o vice-presidente ainda está lá se sua agenda já acabou. Ele responde que nada poderia ser mais interessante do que o que está acontecendo ali. Enquanto isso, os dois candidatos se encaram antes do início da avaliação de combate. O homem diz que está ansioso para finalmente presenciar um duelo entre gênios. Com a mão levantada do examinador, então começa a fazer o anúncio oficial da prova. Ele anuncia o início do desempate da avaliação de combate da Universidade Nacional. E os dois competidores da grande final serão Si Chen contra Gong Ting. Com isso, a avaliação começa oficialmente e os dois entram no portal para a masmorra. Nosso herói é então envolvido pela energia verde do portal. Dentro da caverna, os dois candidatos se preparam para iniciar a prova de desempenho. O ambiente é escuro e a única luz vem do portal verde que acabou de se fechar. Os três examinadores observam o local, notando as árvores mortas por toda parte. De repente, o peito do nosso herói começa a brilhar em um vermelho intenso. Um alerta de perigo surge em sua frente, indicando uma ameaça de alto risco. Ele fica surpreso, pois é a primeira vez que seu coração do diabo emite um alerta. Ele fica pensativo, pois é a primeira vez que seu coração do diabo o alerta sobre um perigo. Mas o aviso desaparece tão rápido quanto surgiu, deixando ele ainda mais confuso. O rapaz se pergunta se monstros de alto nível podem existir em uma masmorra de ranking. A paisagem da caverna é sombria e cheia de árvores e raízes retorcidas por toda parte. Gong Ting caminha na frente com confiança enquanto nosso herói o segue de perto. De longe, os examinadores notam a névoa e decidem ficar em alerta máximo. De repente, o chão treme e uma criatura monstruosa surge da terra para atacá-los. O monstro é uma formiga de gaiola tóxica, um atirador de flora de rank D. Sem hesitar, Gong Ting coloca a mão em sua espada, se preparando para o combate. Ele avança em alta velocidade na direção do monstro para atacar primeiro. Um dos examinadores elogia o tempo de reação do rapaz e a ferocidade dos monstros. A criatura então dispara uma rajada de veneno corrosivo na direção de Gong Ting. Com sua espada brilhante, ele desvia e corta os projéteis de veneno com precisão. Em um movimento rápido, ele se aproxima do inimigo e corta uma de suas glândulas. A parte cortada do monstro cai no chão, incapacitando seu ataque à distância. Com sua espada dourada brilhando, ele se prepara para dar o golpe final na criatura. Seu golpe poderoso corta a criatura ao meio. Ele então usa sua habilidade, explosão perfurante da lâmina incinerante. O ataque de fogo desintegra completamente o monstro sem deixar vestígio. A examinadora dá 10 pontos pela reação rápida, que anulou a emboscada do monstro. Outro examinador dá 10 pontos pela lógica de combate ao incapacitar o inimigo. O último avaliador também dá 10 pontos pela finalização perfeita do combate. Os examinadores elogiam sua calma e precisão, que são notáveis para um estudante. Enquanto isso, o outro candidato, Si Chen, continua parado sem fazer nada. O examinador diz que seu desempenho foi um fracasso por não ter reagido ao monstro. Gong Ting também o observa de longe, parecendo não entender sua atitude passiva. De volta à sala de controle, o vice-presidente observa a cena no monitor. Ele então pergunta a seu subordinado o que o rapaz poderia estar procurando. Nosso herói continua caminhando calmamente sobre as raízes da masmorra. O homem responde que acredita que o jovem está procurando por alguma coisa. Ele acha que Si Chen busca um método para garantir uma pontuação alta. Com os olhos brilhando, ele diz que encontrou o que procurava. Então, ele enfia a mão cheia de raios no chão com toda a sua força. A eletricidade se espalha pelas raízes e vários monstros começam a surgir. Dezenas de criaturas são forçadas a sair de seus esconderijos pelo ataque. Os dois examinadores ficam em choque e suando frio com a cena inesperada. Gong Ting também fica surpreso e sem reação com o que acabou de acontecer. Com os pés envoltos em raios, o rapaz se prepara para o combate que está por vir. Ele então se transforma em assassino relâmpago e usa sua habilidade Flash Divino. Como um raio de luz, ele passa por todos os monstros, cortando-os em alta velocidade. A horda de monstros é então atingida em cheio pelos raios amarelos da sua habilidade. Em uma explosão de luz, ele se move entre todos os inimigos. Ao mesmo tempo, com o último golpe, todas as criaturas são completamente aniquiladas de uma vez. Ele então para e observa os corpos dos monstros caindo por todo lado. Os examinadores ficam completamente em choque, sem acreditar no que viram. Eles se perguntam como o Rank derrotou tantos monstros de Rank D tão fácil. Sem saber como pontuar, eles começam a cochichar, tentando achar um defeito nele. O rival Gong Ting observa tudo de longe com um olhar sério e cheio de surpresa. De volta à sala de controle, o pai de Gong Ting ri alto com a performance. O vice-presidente se pergunta como Gong Ting vai responder a essa demonstração de poder. Com raiva, o pai de Gong Ting aperta sua mão com força, enquanto assiste a tudo. De repente, a imagem da transmissão da masmorra começa a falhar sem motivo. Em seguida, o sinal é completamente perdido, e todos ficam confusos com a situação. Um dos homens se pergunta por que o sinal da transmissão está falhando de novo. Na entrada da caverna, um técnico se desespera com os bips do computador. O monitor dele mostra uma anomalia de sinal e a força da transmissão caindo. Então o rank da masmorra muda para um ponto de interrogação, e o sinal some.
O técnico começa a suar frio sem entender o que está acontecendo com o sistema. O examinador se aproxima e pergunta o que está havendo com a caverna do diabo. Nesse momento, o portal verde, na entrada da masmorra, começa a piscar. De repente, o portal desaparece e o técnico grita assustado com o sumiço. Dentro da caverna, uma energia rosa e verde com notas musicais começa a surgir. O nosso herói percebe a estranha melodia que ecoa por toda a masmorra. Com um olhar sério, ele parece reconhecer aquela energia e a música estranha. Ele então percebe que aquela voz sinistra pertence ao temível Rei Demônio.